Noroeste, Palmeiras e Grêmio. E sua última partida profissional, essa só o futebol interior tem, através de pesquisas que realizamos, foi no dia 9 de março de 1986. João Marcos, como goleiro do Novo Horizontino, acabou perdendo de 4-2 para o 15 de Jaú, e essa partida foi decisiva para que João Marcos acabasse não mais jogando profissionalmente. Abandonou as chuteiras, abandonou também as luvas e parou de jogar profissionalmente com apenas 32 anos de idade. João Marcos tinha uma vida estável, tinha algumas fazendas no interior de São Paulo, mas o encerramento da carreira não fez bem ao goleiro. Ele acabou se enveredando pelo mundo do álcool, graças à ajuda de alguns amigos, inclusive do jornalista Milton Neves, ficou numa clínica de repouso, se recuperando e voltando a participar de atividades em sua cidade, em Botucatu. Foi professor de várias escolinhas, deu aula para garotos, tentava se manter na vida dentro do futebol, mas acabou tendo problemas de saúde e no dia 2 de abril de 2020, justamente no aniversário do Guarani, com apenas 62 anos, João Marcos acabou falecendo. Aqui no futebol interior, nós estamos homenageando o goleiro João Marcos, revelado pelo Guarani, participou também de campanhas memoráveis no São Bento, América de Rio Preto, Noroeste, Palmeiras, Grêmio, e que encerrou a carreira no Grêmio Novo Horizontino. Aqui no futebol interior, se você quiser discutir a carreira de algum jogador do passado que deixou sua vida imortalizada, mande um WhatsApp aqui pro futebol interior, 019 989 89 35 26. 019 989 89 35 26. E nós estaremos resgatando a história de um jogador do passado, como Aqui e Agora, e falamos do ex-goleiro João Marcos. Na Rádio Futebol Interior você ouviu história de jogadores que deixaram saudade. Sua ilusão entra em campo no estádio vazio. Futebol Interior, informando e valorizando o presente, homenageando o passado. Cadê você? Cadê você? Você passou no videotape do sonho, a história gravou. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Hora certa. Em Campinas, 6 horas mais 8 minutos. Claudinei Cossi. 6:08 em Campinas. Olá, muito boa noite para você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Domingo, dia 17 de abril de 2022. É domingo de Páscoa. É a data maior da cristandade no mundo. Espero que você esteja vivendo uma feliz Páscoa. É época de renascimento. É época de ressurreição, que a paz reine no seu coração e de todos os seus familiares. Muito, mas muito obrigado pelo carinho da sua audiência com a gente neste domingão de Páscoa aqui nos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Hoje com as emoções da decisão da Série A2 do Campeonato Paulista. Série A2 do Campeonato Paulista tem Portuguesa e São Bento. Às 19h07 da noite, a bola rola no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte
o bucólico Canindé. Futebol interior. É a Lusa tentando dançar o vira e fazer a festa pra cima do Bentão. No primeiro jogo, 1-1, tudo igual. E hoje, a grande decisão. Os dois times já estão na série principal do ano que vem do Campeonato Paulista. E hoje vamos saber quem será o campeão. Será no tempo normal? Será nos pênaltis? Você vai curtir aqui nos canais Futebol Interior. A narração será de Carlos Corsato, as reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença do Tiago Barbosa. Por aqui nós falamos em nome de BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121 e Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse o site pronealimentos.com.br. A coordenação de esportes por aqui é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Eu, Claudinei Corsi, desde já agradeço o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, uma grande noite de esportes junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol interior. 6 horas mais 11 minutos a partir de agora, girando os primeiros e principais destaques aqui neste início de jornada esportiva. E eu começo com o destaque da Lusa. Vem aí o destaque da Portuguesa. Albert Cavalcante. Albert Cavalcante, ao som do hino da Lusa, o destaque da Lusa do Canindé, Albert. Boa noite, Claudinei Corsi, Carlos Corsato e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. Depois de empatar fora de casa, a Lusa agora terá a torcida ao seu favor. O Canindé deverá receber mais de 15 mil torcedores em busca do tricampeonato da Série A2. Foi campeão em 2007 e 2013. Para esse jogo, o treinador não poderá contar com o atacante Caio Mancha, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e o Léo Castro e Luan disputam a posição. Já o goleiro Tomazella e o zagueiro Naldo, com problemas musculares, são dúvidas. Wagner e Luizão Silva são os prováveis substitutos. E a maior vitória da Portuguesa em casa contra o São Bento foi 5-0 no Paulistão de 1985, Rodrigo Corsi. Legal, tá aí o destaque da Lusa, a Lusa querida, a Lusa que é o segundo time de todos, hoje brigando pelo título da Série A2 do Campeonato Paulista. E agora, o hino do Bentão, Tiago Barbosa. É o São Bento da vizinha Sorocaba, Bela Sorocaba também brigando pelo título da Série A2. O São Bento diz aí, Albert Cavalcante. E pelo lado do São Bento, o técnico Paulo Roberto Santos deverá repetir a mesma equipe do primeiro jogo. O treinador gostou da atuação do time e também não terá problemas por cartão ou lesão. Paulo Roberto, durante a semana, concedeu sua entrevista coletiva e disse saber das dificuldades da partida, principalmente pelo fato de jogar fora de casa. Mas mesmo assim o comandante está confiante na conquista do título. O São Bento corre atrás do bicampeonato. Foi campeão em 1962 e o maior placar do Bentão contra a Portuguesa fora de casa foi 2-0 no Paulistão de 2006, Claudinei Corsi. Tá aí o destaque do Bentão, o São Bento de Sorocaba, brigando também pelo título já. 7 da noite, a bola rola no estádio do Canindé e você vai conferir aqui na narração dele, que chega com seu destaque, a sua expectativa, ele é... Carlos Corsato.
Olá, Corsato, boa noite, feliz Páscoa, seja bem-vindo. O seu destaque, a sua expectativa para a decisão da Série A2, Corsato. Oi, Claudinei Corsi, grande abraço para você, boa noite pro torcedor ligado na grande jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Expectativa grande, boa para esse jogo, Portuguesa e São Bento, os dois times já na Série A1 em 2023, né? Mas o título, além da grana, né, R$280 mil pro campeão, vai ficar marcado na história, né, carimbado como mais um título aí para a equipe. A expectativa é muito grande para o jogo. Ney, a Portuguesa é a favorita, até por tudo que ela fez na competição. Mas o São Bento, ele vem mostrando, né, desde que chegou até a final, de que se é favorito contra ele, ele derruba. O 15 de Piracicaba era favorito. Ele foi lá e tome no 15 de Piracicaba. E, Carlos, e todos como visitante, tá? Pois é. Oeste, tome no Oeste. Oeste, segunda melhor campanha, né? Ou seja, o São Bento não tá pra brincadeira, não. O técnico Paulo Roberto é um bom treinador, sabe muito bem montar as suas equipes. O São Bento é um time experiente. A Portuguesa é favorita, mas não quer dizer que já levou de véspera não, viu, Ney? Expectativa de um bom jogo no Canindé, ó, lotado nessa noite. É isso aí, a Portuguesa vai para tentar o vira para cima da equipe do São Bento, agora 6 horas mais 16 minutos. E a gente segue acompanhando também as notícias dos times de Campinas no Campeonato Brasileiro da Série B. Começamos mal, hein? Os times de Campinas começaram mal o Campeonato Brasileiro da Série B. Mas vamos saber o destaque do Bugre, o bravo Bugre Guerreiro. Aí o destaque com o Albert Cavalcante. O Guarani do técnico Daniel Paulista, jogando dentro de casa, acabou empatando com o Sport em 0-0. O destaque fica para o Diogo Matheus, né? O Diogo Matheus, que para alguns dizem que ele é canela de vidro, que isso não é verdade, ele voltou e ele deu aquela movimentação diferente. O destaque é seu. Então é porque eu escutei canela de vidro, mas ali pelo lado direito, ali ele fez o forfé e ele caiu como uma luva, né? O Guarani que vinha sofrendo pelo lado direito ali com o Matheus Ludic e até mesmo com as improvisações. O Leandro Vilela, o volante que voltou, né? Que chegou, que estreou. Ele que é o substituto natural do Bruno Silva, ele foi substituído no final do jogo, porém, entretanto, teve uma ótima partida na nossa visão aqui, né? E o Bruno José, ele também fez a sua estreia, ele que joga pelo lado direito, né? Caindo pelos lados e também fazendo a dobradinha com os homens de frente. Ele que perdeu um gol incrível, né? Perdeu um gol incrível, ali poderia a sorte ter sido outra para o Guarani. O Leandro Castan, né? Ou se não, o Leandro Delivery Castan, que na última partida contra o Brusque acabou entregando a partida, ele não participou desse jogo por desgaste muscular. E o Lucas Amon, outro contratado, não participou, ele ficou no banco de reservas. O Rodrigo Andrade foi o melhor em campo. Ele junto com o Vilela, eles fizeram ali a meia cancha, o Guarani chegaram mais à frente. E o Nicolas Careca, que entrou no lugar do Lucão do Break que disseram que ele ficaria 15 dias fora, ele só teve um desgaste muscular, ficou no banco de reservas, entrou depois da partida. E o próximo jogo do Guarani vai ser na quinta-feira, na Arena Grêmio, às 16h30, e com a cobertura total do nosso canal Futebol Interior, Claudinei Costa. Legal, aí o destaque do Guarani, que jogou ontem também pela manhã, jogou a Ponte Preta e perdeu 2-0 para o Operário. O destaque da Macaca Campineira com o Carlos Corsato. Diz aí, Corsato. 15 jogos na temporada até aqui. A Ponte Preta, vamos embalar aí a Páscoa, né? A Ponte é um time que toma só chocolate, Deus do céu. São 15 jogos, 9 derrotas, só 2 vitórias e 4 empates. A Ponte Preta, com a derrota de ontem, foi para a 19ª colocação nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Volta a campo no próximo sábado, jogo marcado para as 4 horas da tarde contra a equipe do CRB. Jogo com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. A Ponte Preta precisa urgente recuperar
e melhorar nesse campeonato. Ontem, a derrota no segundo tempo, até depois que o técnico era dos Anjos, que insiste, né? Com Wesley e Matheus Anjos. Depois que o Hélio dos Anjos fez a troca no segundo tempo, a Ponte até que melhorou, teve um pênalti com o VAR e tudo. Eu fico impressionado com esse tipo de coisa, né? O juiz errar até passa, né? Mas os caras do VAR, né? Não conseguirem não conseguirem ver um pênalti, né? Os caras não conseguem ver um pênalti, né? Que tava 2-0 já, mas a Ponte poderia fazer 2-1 e quem sabe até depois empatar o jogo. No segundo tempo ainda teve uma bola na trave do Leonaldi, mas a Ponte Preta realmente não tá numa fase nada boa, é só ladeira abaixo. Até, viu, Ney, uma curiosidade, até postei no meu Twitter há pouco, a Ponte Preta, ela fez uma postagem de Páscoa, né, como todo time fez, né, fez uma postagem de Páscoa e eu fui curiar os comentários. A postagem é de Páscoa. Você foi fazer o quê? Curiar. Curiar é a abreviação de olhar, ser curioso nas postagens. Muito bem. Ok? E eu fui dar uma curiada lá nas postagens. A torcida da Ponte realmente perdeu a paciência. Até numa data como essa, né? E a postagem é de Páscoa, né? Então é para celebrar esse momento especial. Mas até nesse tipo de postagem, você olha lá, a maioria já dizendo que não aguenta mais, jogador tal, fulano tal. A torcida da Ponte realmente perdeu a paciência. E se não arrumar dentro do campo, infelizmente, não há torcedor que resista só tomar paulada, né? Legal, tá aí o destaque da Ponte Preta, portanto, o Guarani em campo na próxima quinta-feira e a Ponte Preta em campo no próximo sábado. E você vai acompanhar tudinho aqui nos canais Futebol Interior. Agora 6 horas mais 21 minutos. Jornada esportiva nos canais Futebol Interior, através da nossa live no Facebook, do nosso canal do YouTube Futebol Interior, também no nosso canal de áudio no site e no app para Android que você pode baixar aí no seu celular. Mande mensagens, participe com a gente, dê o seu like, compartilhe as nossas lives e participe com a gente também através do nosso WhatsApp 19989393526. Está no ar a Jornada Esportiva para a decisão da Série A2 do Campeonato Paulista. Às 7 da noite, Canindé, a bola rola para a Portuguesa e São Bento, 6h22. Rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corssi. 6 horas mais 25 minutos em Campinas, 6h25 no ar a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Agradecendo sempre aqui a parceria da Bet Champions, do Corujão Autopeças, do Ovo Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Academia Art Center, a Brumas Uniformes e Camisetas, Pizza do Dadá e Prone Alimentos, parceiraços aqui dos canais Futebol Interior. Lembrando a você, hein, você que ainda não acessou o site www.futebolinterior.com.br, você está perdendo tempo, e você que quer saber tudo do futebol e de todos os esportes, acesse o site, hein? Mais de 1 milhão de acessos no período de 30 dias, o site do Futebol Interior. Se não deu no site Futebol Interior, cuidado, pode ser fake news. Então, se você não acessou, não perca tempo, acesse e fique por dentro de tudo que acontece, principalmente no futebol. E tem também o app do Placar ao Vivo, né, que você pode baixar aí no seu celular, o Placar ao Vivo do Futebol Interior, que traz para você o placar ao vivo de todos os campeonatos. Eu disse, todos os campeonatos do mundo inteiro. Do mundo inteiro você acompanha no placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Portanto, se ligue. Agora, 6 horas mais 27 minutos, mais uma vez a participação do nosso diretor-geral aqui dos canais Futebol Interior, Arthur Eugênio Matias, falando de um grande craque que passou pela Portuguesa. Hoje ele fala de Enéas. Fala, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, eu vou falar de um jogador que fez muito sucesso no Brasil. Vamos falar de Enéas. Enéas, que surgiu para o futebol no início dos anos 70 como um craque, um meia atacante. Hoje seria um atacante, um jogador de muita qualidade, muita técnica, e que nasceu em São Paulo no dia 18 de março de 1954, mas com 17, 18 anos já era titular do time da Portuguesa. Para muitos, o maior jogador da história da Portuguesa. A carreira de Enéas lembra muito a de Denner, outro jogador que encantou o mundo através da Portuguesa. Os dois tinham a mesma posição, os dois foram revelados pela Portuguesa, jogadores de muita habilidade. O Enéas surgiu para a Portuguesa no início dos anos 70, Enéas de Camargo, e começou a destacar-se a ponto de ser convocado para a seleção brasileira. Chegou a ser cogitado e quase esteve na iminência de disputar a Copa do Mundo de 1974 na Alemanha. E no último título paulista da Portuguesa, um
título polêmico, Portuguesa dividiu com o Santos, Enéas estava nesse time. A Portuguesa, na decisão por pênalti, quando viu que ia perder, o árbitro Armando Marques errou na contagem, a Portuguesa foi embora e no final a Federação Paulista definiu que Portuguesa e Santos seriam proclamados campeões de 1973 do Campeonato Paulista. A Portuguesa, do técnico Otto Glória, de Enéas, como grande destaque, tinha a seguinte formação: Zecão, Cardoso, Pescuma, Calegari e Isidoro. Um belíssimo meio-campo, Badeco e Basílio. E no ataque, Xaxá, Enéas, Cabinho e Wilsinho. Nessa época, a formação dos clubes era 4-2-4. Jogava-se com 4 atacantes. E o ataque da Portuguesa era interessantíssimo. Xaxá, um ponta-direita rápido pela direita. O Wilsinho também rápido, cruzava muito bem pela esquerda. E uma dupla de área infernal, Enéas e Cabinho. Cabinho que posteriormente acabou se imortalizando no futebol doméstico, onde reside até hoje. Enéas foi muito bem na Portuguesa, chamou a atenção de vários clubes, todos os clubes grandes do Brasil queriam Enéas, mas quando reabriu o mercado da Itália, o Enéas foi negociado com o Bolonha, mas não teve disciplina para ficar na Itália. Ele sentiu o frio da Itália, uma temperatura muito diferente, e Enéas acabou não se adaptando ao Bolonha. Voltou ao Brasil em 1981 a peso de ouro, uma contratação bombástica à época do Palmeiras. Mas no Palmeiras ele não foi tão bem, já não estava num momento legal da sua carreira, começou a ter seguidas contusões, chegou no Palmeiras numa época errada e não foi bem no Palmeiras. Fez menos de 100 partidas com a camisa do Palmeiras e acabou caindo em descrédito. E a partir do Palmeiras, Enéas não voltou mais ao grande centro do futebol brasileiro. Foi para o 15 de Piracicaba, até foi bem no 15, depois jogou no Juventude do Rio Grande do Sul, Desportiva do Espírito Santo, e o último clube do Enéas foi o Central Brasileira de Cotia, que disputava hoje competições equivalentes à A3 do estado de São Paulo. Só que aconteceu uma coisa muito chata quando o Enéas estava no Central Brasileira de Cotia. Indo treinar, indo de São Paulo para Cotia, na Marginal, na direção de um GM Monza, Enéas acabou tendo um acidente de carro muito grave em agosto de 1988 e acabou ficando em coma. Uma colisão de veículos assustadora, Enéas acabou indo para o coma e não voltou mais. Em final de 1988, dia 27 de dezembro, com apenas 34 anos, Enéas acabou falecendo. Enéas, que foi provavelmente o maior jogador da história da Lusa. Enéas de Camargo, um grande jogador, um grande artilheiro, que teve seu momento imortalizado com a camisa vermelha da Lusa do Canindé. Aqui no Futebol Interior, contamos a história de Enéas. Se você quiser saber mais do Enéas, tem um livro muito interessante do Luciano Birajara Nassar. Ele fez um livro interessante sobre a história do Enéas, com detalhes desde o início do Enéas, da vida do Enéas. É um livro que eu li e recomendo. Um livro do Enéas de Camargo. Você ouviu aqui a história de Enéas, jogador lendário que marcou época na Portuguesa e que também passou por Palmeiras, 15 de Piracicaba, Juventude, Desportiva do Espírito Santo, até falecer com 34 anos quando defendia o Central Brasileira de Cotia. Quer que eu fale de algum outro jogador? Quer que eu conte a história de um confronto, que eu faça um combinado de algumas equipes? Fale comigo, aqui no Futebol Interior. Você sabe, essa notícia de futebol e não está no Futebol Interior é fake news. Acompanhe sempre aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Seis horas mais 33 minutos em Campinas. Muito obrigado, Arthur Eugênio Matias, a participação, trazendo aqui a história de Enéas, grande jogador da Lusa, exemplo de Denner, de Badeco, de capitão. Aliás, ô Carlos Corsato, como é que é o nome mesmo do capitão? É Hollywood, né? Sim. Hollywood.
Hollywood. Olha. Ele foi campeão paulista com o São Paulo Futebol Clube. Acho que é o único título que Jogava ele tem muito, hein? O único título que ele tem em 98. Deixa eu mandar um abraço aqui pro torcedor, até pegar o nome dele aqui, se o Thiago quiser me ajudar também, eu agradeço. José Roberto da Silva. Não, eu tô falando do outro. Tá. Que falou da Portuguesa, né? Eu não sei onde que o Thiago viu, no YouTube ou no Face? O Douglas. Ô Douglas, a gente agradece a sua participação, muito obrigado, viu, por estar conosco. E opinião é o seguinte, eu costumo dizer que eu não sou milionário, né? E não tenho dinheiro para comprar a verdade, né? Agora, opinião é de cada um, né? Ele fala, né, o Arthur Eugênio diz aí que o Enéas é o grande jogador da história da Portuguesa, e aí o Douglas diz que é pra gente estudar a história, que o melhor jogador da Portuguesa foi o Denner. Essa é a sua opinião, a gente respeita, né? Mas eu acho que como opinião vale também a opinião do nosso Arthur Eugênio. Então, agora, eu vou mais uma vez dizer aqui, eu não sou trilionário, não tenho dinheiro para comprar a verdade, né? Se alguém tem, por favor, compre então e carimbe em nota fiscal e também coloque na Constituição como que a opinião desta pessoa é a opinião verdadeira. E teve um outro torcedor aí que falou que não teve pênalti nenhum, seja menos torcedor. Primeiro que se for para mim ser menos torcedor da Ponte Preta, eu vou pegar o microfone e vou jogar ele na lata do lixo e vou embora para minha casa. Mais uma vez vou dizer, né, não sou o dono da verdade e não tenho dinheiro para comprar. Mas, por exemplo, quando a Ponte Preta sofre um pênalti, que eu falo que é pênalti, e os caras da central do apito falam que não é pênalti, vem nego na live e fala: ô Corsato, você não sabe nada. O cara da central do apito falou que não foi pênalti. Agora o cara da central do apito fala pênalti. A imagem mostra claramente que o cara é travado por trás. E se não é pênalti, mas ó, eu respeito a sua opinião. Só espero que respeitem a minha. E mais uma vez, eu não tenho dinheiro para comprar a verdade, né? Se você tem, carimba e coloca lá na Constituição como crime, que aí eu vou seguir tudo o que você colocar aí, tá bom, meu caro ouvinte? Muito obrigado. Se for para jogar fora a carteirinha de torcedor, eu vazo para minha casa e nunca mais volto. Mandando um abraço aqui pro Edu News, pra cima deles, Lusa, Guerreiro Tricolor, São Paulo Futebol Clube. Corsato, prepara a voz, porque hoje tem chuva de gols do Bentão. É a rapaziada que é torcedor também do São Paulo, lá de Sorocaba. Ele diz aqui, né? Zé Carlos, pegador de pênalti. É a família Ribeiro, na audiência pela torcida do Bentão. Somos de Sorocaba. Muito obrigado, viu? Guerreiro Tricolor, São Paulo Futebol Clube, família Ribeiro. Divulguem a nossa live. Compartilhe, dê o seu like aí pra gente, tá certo? E acompanhe com a gente aí a nossa jornada. Quem mais tá aqui? O Ineg Rutra. Vai dar São Bento. E Enéas foi muito melhor que o Denner. Tanto é que o Denner nem ficou na Portuguesa. Tá aí, ó. Gente, são opiniões, né? Então, a partir do momento que as pessoas entenderem, né, que opiniões elas podem ser reavaliadas e contestadas, mas não há uma opinião que é a exata. Se você acha que o Denner foi o melhor, ok. Se você acha que o Enéas foi o melhor, ok. Agora, não é porque eu acho que o Enéas foi o melhor, e eu acho mesmo que o Enéas é o maior jogador da Portuguesa de toda a história, apesar do Denner ter jogado muita bola, eu acho que o Enéas foi melhor, né? Não é por isso que eu vou pedir para quem fala que o Denner é melhor para estudar a história da Portuguesa, né? Que deselegante, não é isso? Acho isso deselegante, né? A sua opinião, se você acha que o Denner é melhor, parabéns. Se você acha que o Enéas é o melhor, parabéns. Legal, e se você acha também que tá na hora de a gente ir pro break comercial, parabéns. Vamos lá então. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são a combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho.
Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Legal, são 6 horas mais 40 minutos. Albert Cavalcante dá mais um destaque da Luz aí, Albert. Com o mandante, a Portuguesa tem 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. A Luz e Bentão se enfrentam no Canindé pela primeira pela primeira fase e empataram sem gols. A Portuguesa tem o melhor desempenho na somatória de todas as fases, com 12 vitórias, 7 empates e apenas 1 derrota em 20 jogos. Comando da Portuguesa, no Canindé, Pacaembu, foram registrados 31 jogos, com 17 vitórias da Portuguesa, 4 do São Bento e 7 empates. Então a Portuguesa tem uma ampla vantagem em cima do Bentão, viu? Legal, aliás, deixa eu utilizar esse tempinho que a gente tem aqui antes do início do jogo, Porque na quinta-feira eu fiz uma promessa aqui para os meus companheiros Carlos Corsato e também o Albert Cavalcante, de que eu traria o chocolate para eles, Então eu tenho aqui o único chocolate que eu ganhei na Páscoa, E eu quero, evidentemente, dividir com eles aqui o meu chocolate de Páscoa. O único, que dó, cara. Vamos comprar um ovo de Páscoa pra ele? Não, vamos legal comprar que ele um ovo trouxe. de Páscoa pra ele. Ele falou que não. Mas eu tenho um pedacinho aqui pra você. Focalize aí, por favor, ô Thiago Barbosa. Não, é a gente, que tem que mostrar. Isso, mostra aí. Aqui, Esse é pro Albert Cavalcante, por favor, também. Ô, Albert, eu lavei a mão semana passada. Tá? Esse aqui você passe, por favor, semana passada. Para o Thiago Barbosa também. Falar uma coisa Thiago pra você. Barbosa, eu não lavo a mão. Eu só vou lavar a mão depois que a Ponte ganhar. Aliás, o Thiago pediu pro... E eu não lavo a mão. Há pouco aí. Eu não lavo a mão. Ô, Ney, deixa eu mandar um abraço aqui pro Douglas. O Douglas escreveu, gente, foi só uma cornetagem. Peço desculpas se falei de uma forma errada. O Douglas foi ele que falou que só uma observação. O melhor jogador da história da Portuguesa se chama Denner. Por gentileza, estudem antes de falar da Portuguesa. Aí ele pega e fala assim, gente, foi só uma cornetagem, peço desculpas. Ô, Douglas, se falei de uma forma errada. A gente, na verdade, não estuda muito mesmo, viu, Douglas? Mas quanto a estudar, eu até posso ser bem sincero. Eu gosto de futebol, cara, mas eu gosto mesmo da Ponte Preta, entendeu? Mas, no caso da Portuguesa, a gente conhece a Portuguesa, uma camisa pesadíssima do futebol, Mas no caso de Enéas e Denner, não precisa nem estudar muito. Quem manja um pouquinho de futebol sabe que os caras foram feras. Eu acredito que o Denner, ele seria até... Caminharia para melhor do mundo. Eu acho que seria. Caminharia. Seria. Iria para a Europa, com certeza. Com certeza. Isso. E uma fatalidade, acabou tirando a vida do Denner, mas iria realmente, seria um grande jogador. Deixa eu mandar um abraço aqui, Corsato, pro João Carlos Carvalho. Grande lá João. O Rei de Bragança Paulista.
Grande Ele João. diz aqui, vai Lusa, sou Luzinha. Ele perguntou se tá tudo bem comigo. Tamo indo, João, na luta aqui. E ele disse que daqui uns 15 dias ele vai voltar a narrar, viu, Corsato? Ah, que bom, João, que bom. Do nada sumiu, a nossa desapareceu. parceira. Do nada sumiu a nossa parceira, mas estamos no aguardo, viu, João? Já tem, né, 2 propostas aí para jogos do RB Bragantino, mas o João Carlos tem preferência. João Carlos Carvalho, da Rádio João de Bragança Paulista. Você sabe que João Carlos e eu somos parentes, né? Ah, é? Sim, meu nome não é Carvalho, mas eu sou filho de Carvalho. Ah, é? É, a minha mãe era Carvalho. E você sendo filho de Carvalho, você é parente do João Carlos? Sim. Da mesma... todo é mundo, da mesma estirpe? Da mesma estirpe. Todo mundo lá de Portugal. Sou primo do Tom Cavalcante. Descendente de portugueses. Ah, não, mas aí eu tenho como provar, entendeu? Eu também, Eu sou diferente de você, Albert Cavalcante, porque você, pelo que eu fiquei sabendo, você mata a cobra e mostra o pau. Eu não, eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Porque mostrar o pau é fácil, eu quero ver mostrar a cobra morta. Eu acho que a conversa está enveredando por um caminho tanto quanto perigoso. Qual que é o problema? Mas não, Carlos, Por que você é parente do Tom Cavalcante? Me diga. Porque a família Cavalcante é única. O seu Cavalcante é com I. O do Tom Cavalcante é com E. Negativo. Me contaram, ouvi na internet, o meu coordenador mudou o E pelo I porque a pronúncia fica melhor, foneticamente. Eu não fiz nada disso, não. Você tá igual o nosso presidente. Wagner com W, é com V não. Escreve com V então, pra você ver assim, se não é uma Cavalcante. Escreve com V pra você ver. 6h45, deixa eu dar uma passadinha aqui pela Série A3 do Campeonato Paulista. Tivemos ontem Esporte Clube São Bernardo 1, Capivariano 0. Tivemos também ontem o Comercial empatando por 0-0 com o São José. Também ontem Noroeste 0, Marília 0. Hoje, pela manhã, Votuporanguense ganhou do União Suzano por 1-0. Esses os resultados aí da Série A3, né? Estão aí na classificação em primeiro no grupo 2 o Comercial e segundo o União Suzano. E no grupo 3, o Capivariano e o Esporte Clube São Bernardo. Uma passadinha também no placar ao vivo Futebol Interior, pela Série B do Campeonato Brasileiro, onde estão Guarani e Ponte Preta e Guarani. A segunda rodada, nós tivemos no dia 12, Vila Nova e Novo Horizontino 0-0. O Cruzeiro venceu o Brusque também no dia 12 por 1-0. No dia 14, Criciúma 1, Londrina 0. No dia 15, o Grêmio perdeu em casa para a Chapecoense por 1-0. Finalizado também no dia 15, Náutico e Bahia. O Bahia venceu 1-0. Operário 2, Ponte Preta 0 ontem. Ituano 0, CSA 0. Sampaio Correia 1, Tombense 1. E o Guarani empatou em casa com o Sport do Recife 0-0. Além de CRB 1, Vasco da Gama também 1. Os 4 primeiros no momento da Série B. Bahia, Operário, Chapecoense e Sport do Recife. Na zona da degola, infelizmente, com os 2 times de Campinas, em 17º o Grêmio, em 18º o Guarani, 19º a Ponte Preta e 20º o Náutico, né? Esses 4 piores no momento. Ô Ney, diga. Você acha que aquela declaração do vice-presidente do Grêmio falando do Palmeiras e depois do Guarani, você acha que aquilo vai pegar? A gente discutiu isso aqui ontem, o Constato. Chegamos à conclusão que não. Ele falou por falar, entendeu? Vai pegar sim, viu? Acho que o jogador pega, viu? Sei se e deselegante. Eu acho que foi deselegante. Eu insisto. Constato, o jogador hoje em dia, cara, ele tá tão sem brilho. Não, mas ele tá tão sem vontade, mas cara. Eu nem levo pelo lado do torcedor, pelo lado do jogador. Eu levo pelo lado do torcedor. E esses caras que vivem no futebol, eles vivem falando que o futebol precisa se profissionalizar. A primeira coisa que esses caras precisam fazer é parar de falar bobagem, falar esse tipo de coisa. Por exemplo, é desnecessário, né? O vice-presidente, mas na verdade tudo começa com realmente ele errou. Ele começa errando, mas depois quando ele foi tentar consertar piorou.
Então, podia ter parado por ali, né? E aí você usou... Desculpa, me enganei, não é Palmeiras, Isso, é Guarani, é o Guarani. acabou, é verde e branco também. Segue por ali, né? E daí você foi cirúrgico, né? Mas aí é uma coisa que o torcedor pode usar, né? Nós que defendemos o futebol de Campinas também podemos usar, né? Você foi cirúrgico. Ainda bem que o Guarani não vai enfrentar o Palmeiras, né? Ainda bem que o Guarani não vai enfrentar o Palmeiras. O contrário é verdade também, né? Mas só que esses caras, eles precisam tomar mais cuidado, como agente da imprensa. Por exemplo, tem toda essa polêmica aí do Juca Kfouri, né? Que quando foi falar do jogo do Santos, chamou o Santos de Ninguém Futebol Clube. Gente, que coisa desnecessária, sabe? Foi o que fez o Morsa com o técnico do Palmeiras. Deselegante. Chamar de imbecil, desnecessário. idiota. Ó, aqui eu não gosto, eu já falei isso aqui pros meus comandados, mas tem hora que os caras seguem. Mas eu não gosto, por exemplo, quando chama, por exemplo, o juiz de banana. Eu acho isso aí horrível. Sabe, eu detesto esse tipo de coisa. Tá vendo, Albert? Não, eu detesto. Você tá vendo, Albert? Eu detesto isso. Mas aí cada um, entendeu? Acaba virando meio que... Agora, pô, vem um jornalista, agora eu tô falando da nossa classe aqui, tá? E um cara que eu respeito. Mas vem um jornalista, né? Do gabarito do Juca Kfouri e chamar uma instituição do tamanho... eu chamei aquele time, não importa. Não importa, aquele time do Santos tá defendendo a camisa do Santos. O Santos que é um dos maiores clubes do mundo. Você chamar o Santos de Ninguém Futebol Clube, você tá chamando o time de... Você tá chamando uma instituição que é amada por milhões de pessoas. Você tá desrespeitando milhões de pessoas. Tem gol. Quando você fala, meu time tá jogando, esse time também aí é outro time fraco. Nada disso. Não tem que desmerecer. E passa por esse tipo de gente a violência no estádio. Depois vocês ficam vindo no microfone aqui pedindo pros caras não ficar se batendo na rua. Tem gol lá em Porto Alegre, gol do Fortaleza. Iago Pikachu, de pênalti, faz Fortaleza 1, Internacional 0. 0-0 estão jogando o Clube Atlético Paranaense e Atlético de Minas. Tá 0-0. Também estão jogando Red Bull Bragantino, do João Carlos Carvalho, vai vencendo o Atlético de Goiás por 3-0 em Bragança Paulista. Fala, Albert. Teve jogo no Maracanã hoje? Quem jogou? Calma que eu vou chegar lá. Vai começar. Obrigado. Calma que eu vou chegar lá. Vai começar. O Ceará vai jogar às 19 horas contra o Botafogo, Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos ontem Goiás 1, Palmeiras também 1. O América de Minas venceu 4-1 o Juventude. O Corinthians venceu 3-0 o Avaí com 3 gols do Roger. Do Roger Guedes, né? Finalizado também Cuiabá 0, Fluminense 1. O Santos, hoje pela manhã, o Santástico venceu o Coritiba 2-1. E o Flamengo venceu 3-1 hoje. O São Paulo até que apresentou um bom futebol do mito Rogério Ceni, mas perdeu por 3-1. Hoje o Flamengo venceu. 6 horas mais 51 minutos. Albert Cavalcante, Portuguesa está ok, Albert? Definida e escalada. E o São Bento está ok, Albert? Escalado e definido. Ok. E a arbitragem e o VAR estão ok, Albert? Estão na pedra. Legal, às 6h51 para Prone Alimentos, em 30 segundos da ficha técnica completa de Portuguesa e São Bento. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. E a Portuguesa do técnico Sérgio Soares vem definido e escalado assim. Tomazelo, goleiro, camisa número 1. Luiz Ricardo, capitão, lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga da Lusa, Naldo, camisa número 3, e o Patrick, camisa número 4. Na lateral esquerda, Eduardo Diniz, camisa número 6. Os homens do meio campo da Lusa, Marzagão, camisa número 5, Tauan, o 8, e o cérebro pensante, Daniel Costa, camisa número 10. Os homens de frente da Portuguesa,
Gustavo França, o camisa número 7, Luan, o camisa número 8, número 11 e Léo Castro, o camisa número 9. Repeteco da Portuguesa: Tomazella, Luiz Ricardo, Naldo, Patrick, Eduardo Diniz, Marzagão, Tauan, Daniel Costa, Gustavo França, Luan e Léo Castro. Se caso o técnico Sérgio Soares quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Wagner, Railan, Danilo, Ligeiro, Rio, Hudson, Luizão, Krieger, Cezinha, Carlos Henrique, Giovani e Marco. E o São Bento do técnico Paulo Roberto Santos vem definida a escalada assim: Zé Carlos, o goleiro, camisa número 1. Eliandro, lateral direito, camisa número 12. A dupla de zaga do São Bento: Vitor Pereira, camisa número 13, e Diego Sacomã, camisa número 4. Na lateral esquerda, Foguinho, camisa número 6. Os homens do meio-campo do Bentão: Vitor Bolt, o camisa número 5, Serginho, 16, e o cérebro pensante, o Diogo Oliveira, o camisa número 10. E Jean, o camisa número 11. Os homens de frente do Bentão: Marcos Nunes, o 23, e o matador Cristiano, camisa número 9. Repeteco do São Bento: Zé Carlos, Eliandro, Vitor Pereira, Diego Sacomã e Foguinho, Vitor Bolt, Serginho, Diogo Oliveira e Jean, Marcos Nunes e Cristiano. Caso o técnico Paulo Roberto Santos quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas William Menezes, Éder Ciola, Douglas Mendes, Caian, Anderson, Denis Neves, Everton Dias, Juan, Fabinho, Bruninho, Francis e Wilson Júnior. Arbitragem. E quem apita a partida de hoje: Douglas Marques das Flores, com seus assistentes Mauro André de Freitas e Gustavo Rodrigues de Oliveira. O quarto árbitro, Pablo Rodrigo Soares de Oliveira, e o árbitro de vídeo na salinha da TI, José Cláudio Rocha Filho. 6 horas mais 55 minutos. Tá aí, em nome de Prona Alimentos, produtos feitos sempre com muito carinho para agradar o seu paladar, a ficha técnica do jogo. O Carlos Corsato e o Canindé recebendo um grande público esta noite. Noite de festa no Canindé, em Corsato. Sim, Claudinei Corsi, quase 15 mil pessoas hoje teremos aqui no Canindé. Será o recorde de público nesta Série A2 deste campeonato paulista. E a gente estava até comentando em off aqui, e tem uma discussão, né, aqui em Campinas, né, nós que somos aqui do futebol interior, aqui em Campinas e cobrimos Ponte Guarani, né, eu vejo uma discussão, nos jogos da Ponte do Guarani são sempre aqueles 3 mil torcedores. Cara, a gente tem que levar em consideração que, é só paulada, né? É só trauletada, E só lembrando, né, Carlos, até no Campeonato Brasileiro do ano passado, nos jogos finais, né, contra o Goiás e também contra o Vasco, a média de público do Guarani subiu. O Havaí também. Havaí, entendeu? Então, isso no Campeonato Brasileiro. Havaí, Vasco, subiu demais a média. Então, por quê? Porque tava brigando por alguma coisa, né? Tava brigando por alguma coisa. Então, é o empate do Internacional lá em Porto Alegre, D'Alessandro. Agora Internacional 1, Fortaleza também 1. D'Alessandro que vai se despedindo hoje, né, do futebol. É Silvio Caldas, o D'Alessandro, não? É igual o Silvio Caldas? Mas ele... Já vou aproveitar esse Caldas aí que você colocou. Ele daria um caldo aí pra muito time que tá sem 10, viu? Sim. Você queria ele na Ponte? Mas claro. Na verdade, eu quero o Cajá. Se não der o Cajá, pode vir o D'Alessandro. Pode vir o D'Alessandro. Pode vir o D'Alessandro. E você gostaria do D'Alessandro no seu time, ou Albert Cavalcante? Opa, gostaria. Precisa, né? Urgente. Camisa número 10 precisa, né? Porque aquelas... ele tá chorando de barriga cheia. Mas o que é, Carlos? Você tá chorando de barriga cheia. Carlos do céu. O Bragantino segue vencendo o Atlético de Goiás 3-0. Às 7 horas tem Ceará e Botafogo. Ontem, Goiás 1, Palmeiras 1. Não deixa não brigar. América 4, Juventude 1. Vamos continuar falando aqui baixinho? Corinthians 3, Avaí 0. Desculpa, Ney. Cuiabá 0, Fluminense 1. Santos 2, Curitiba 1. Resultado importante, jogo na Vila Belmiro. Santos venceu o Curitiba com gols de Léo Batistão
e Henrique. É bom esse Léo Batistão. Bom O Henrique jogador. fez contra, né? Aliás, esse Léo Batistão é seleção, né? Se for ver mesmo, é seleção. E o gol do Curitiba, um pênalti muito duvidoso. É, não vamos foi combinar, pênalti, né? não foi, não foi. Vamos combinar, né? Com certeza não foi. O árbitro marcou, mas não foi. Você viu? Vi. Viu? Como é que é? Porque pra Não mim, foi pênalti. Ah, então. Porque pra mim é o seguinte, mesmo que eu não veja o pênalti, se é contra a Ponte, não foi. Não, eu vi e não foi. Eu mesmo que eu não vejo. Ontem foi pênalti pro Sport? Pro Sport foi. E pênalti pro Guarani também foi aquele cruzamento na área? Também. Então tá bom. Nem Tá o VAR certo? foi ver. Tá certo. Nem o VAR chamou, Nem né? o VAR chamou. Tá muito bem, 6 horas mais 59 Futebol minutos. Eu vou interior. ficando por aqui nessa abertura de jornada esportiva. Volto no intervalo FI, porque a partir de agora ele está assumindo o comando aqui para o primeiro tempo da decisão da Série A2 do Paulistão. Ele é... Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, vamos que vamos, Série A2 jogão, hein? Decisão, Luiz Ricardo de um lado, Diego Sacomã do outro. O pessoal pede pra não ficar falando da Ponte Preta. Mas não tem como. Mas os dois jogaram na Ponte. Exatamente, não tem O Diego como. Sacomã eu tenho mais saudade, o Luiz Ricardo na primeira participação foi bem na Ponte. Na primeira participação, mas ele era centroavante naquela época. Exatamente. Ele era centroavante. Mas o Diego Sacomã fez parte daquele timaço da Ponte Preta, vice-campeão da Sul-Americana em 2013. Você estava no Pacaembu. Era nosso zagueiro, eu tava lá. Eu tava no Pacaembu. O meu coordenador não escalou para narrar o jogo. E aí eu Quem fui era o seu assistir. coordenador? O homem do ovo de Páscoa. Ele não tá. Hoje ele tá meio amargo. Mas eu era reserva lá, né? Ah, você era o Eu era reservão. E ele tinha o titular, né? Que Deus o tenha o titular. Certo. Aí o titular narrou o jogo e eu fui lá assistir o jogo. Fui lá tomar chuva, né? Mas foi lindo. Invadimos São Paulo, né? A Avenida Pacaembu ali era um mar de Ponte Pretanos. Mas é isso. Agora o papo aqui é Portuguesa, meu querido. Lusa e São Bento, da cidade de Sorocaba. O Bentão todo de azul, com o número branco nas costas. A Portuguesa também com o número branco nas costas. Camisa vermelha nas costas. A frente vermelho, mas com a faixa na horizontal verde. Short branco. Meia, vermelha, verde, vermelha e verde. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com toda a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior. O Douglas Marques das Flores é o árbitro. Nasceu em 17 de janeiro de 1986. Ele tem 36 anos. Ele é diretor de esportes e recreação em Rancharia. É isso aí. Aliás, a Rancharia que é terra de Valdemir Amorim. Isso, grande que torce Valdemir. para a Ranchariense. Me engana que eu gosto. Aliás, o Douglas Marques, né, tá igual o Albert Cavalcante, Claudinei Corsi aqui na Rádio Futebol Interior. Ele ontem foi VAR na vitória do Corinthians 3-0 para cima do Avaí. Hoje ele tá transmitindo o jogo aqui. E na terça-feira, seu Albert Cavalcante, ele vai apitar Bahia e Azuris pela Copa do Brasil. Então terça-feira, será que tem de novo pra mim? Rapaz, ele vai apitar. Não, eu tô falando agora do Douglas Marques. Posse de bola no primeiro tempo do time do São Bento. Vai tocar na bola o Cristiano, camisa número 9, o centroavantão dos caras. Vai apitar, o árbitro apita. O árbitro tem bola rolando no Canindé. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro atrás dela para trazer todas as informações para você. Nesse final de semana foram 15 quilômetros, ninguém aqui quer me acompanhar. Vem Portuguesa, bola pro campo de ataque, bola pro Daniel Costa, chega a zaga da equipe do São Bento, tira. A bola voltou para Luiz Ricardo, tá na ponta, faz de conta que é pela ponta, cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça ali do camisa número 9, o Léo Castro, ele que tá substituindo o Caio Mancha, toca a bola para Luan, experiente Luan, foi por baixo. Chegou o Eliandro, camisa número 12, foi só no Luan também, velho. Esqueceu, né? Foi o Marcos Nunes que tava por ali, o camisa 23. Esqueceu da bola, achou que o Luan na bola e pau nele. Falta. Falta pelo lado esquerdo, primeiramente, né? O Luiz Ricardo, né? Fez o cruzamento, ele teve espaço, hein? Ele cruzou a bola dentro da área, houve o desvio, a bola caiu, saiu pra lateral esquerda, pelo lado esquerdo ali. O Luan tomou um rapa do camisa número 23, o Marcos Nunes
Falta perigosa, menos de 1 minuto, hein, Carlos? Vem Daniel Costa para fazer a cobrança. Vou pedir pro Thiago, se possível, Thiago, coloca esse negócio lá em cima, lá na tela, que aí não atrapalha a gente aqui embaixo. Se der, se não pode tirar. Vem Daniel Costa para fazer a cobrança da falta para a equipe da Portuguesa. Pra bola, vem Daniel Costa, vai ele para fazer a cobrança. Isso aí, tá vendo? Daniel Costa pra bola, levantou, tocou fechado na boca do gol. Zé Carlos dá um soco. A bola sobrou pro Taúba, queimada ali, bateu pro gol, não tá valendo mais nada. Não tá valendo mais nada porque chegaram ali pra cima com o bração em cima do Zé Carlos. Tá no chão, o jogo tá parado. É bola para a equipe do São Bento fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Você viu o que eu vi ali, Albert Cavalcante? A TV mostrou, deu um close ali. Parece que fizeram um trabalho de solda ali na trave. Cara, tá meio estranho, né, Carlos? E parece ainda que fui eu que soldei, né? Porque não tá daquele jeito bom, né? Claudinei Corsa não aprovaria esse serviço nunca. Bola pro São Bento. Vem Diego Sacomã. Faz o passe errado. A bola voltou pro time da Portuguesa aqui pelo setor de ponta direita. É pro Léo Castro. Sai do gol, Zé Carlos. Já tá bem, o Zé Carlos sai do gol para fazer a defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Tava falando aqui do Douglas Marques, 36 anos, ele que é diretor de esportes e recreação lá em Rancharia. E nesse Campeonato Paulista da Série A2, ele apitou 2 jogos. Apitou o Velo Clube 2, Rio Claro 2, no dia 27 de março, e Portuguesa 1, Rio Claro 1, no dia 9 de abril. Portanto, ele já apitou um jogo da Portuguesa, ou seja, já tá meio que ambientado aí com a jogadorzada da Portuguesa. Do São Bento, ele tá debutando. Vem pra bola pra fazer a cobrança aqui o time da Portuguesa pelo setor de ponta esquerda, é o Diniz. Eduardo Diniz, levantamento na boca do gol, sobe Vitor pra tirar de cabeça, a bola voltou pro Diogo. O Diogo toca, mas toca errado, a bola volta pra Portuguesa. Eduardo Diniz de novo, volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Ele trabalha a bola pro Naldo. Naldo que meteu um gol contra no primeiro jogo, mas a culpa nem foi dele, né? O Patrick falhou e aí o Naldo tava na frente com o corpo e a bola entrou pro fundo da rede. Trabalha a bola, era a dúvida no jogo de hoje. Bola pra direita, bola para Luiz Ricardo. Luiz Ricardo vira o jogo, toca a bola ali pro Gustavo França. É bom esse Gustavo França, hein? Trabalha um pouco mais atrás. Bola para Luiz Ricardo. Luiz Ricardo volta essa bola. Começa tudo de novo para a equipe da Portuguesa. Tudo isso no campo de defesa. Patrick. Patrick volta para Eduardo Diniz. Vai trocando passes à Lusa do Canindé. Vai, Albert. Segundo os dados, né, no site O Gol, foram realizados até hoje 60 jogos, né? E com 30 vitórias da Portuguesa, 12 do São Bento e 18 empates. A informação para a BetChamps. E os dois últimos jogos terminaram empatados nesse campeonato, né? O primeiro na fase de classificação foi 0-0 aí no Canindé, e o segundo foi o primeiro jogo da final, 1-1. Portuguesa e São Bento. Lembrando que o empate hoje aqui vai para os pênaltis, hein? Ninguém tem vantagem, tá? Para ser campeão direto, alguém tem que levar. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Olha o São Bento, Cristiano fez o passe na esquerda pro camisa número meia dúzia, o Foguinho. Foguinho tocou, a bola voltou ali pro camisa número 11, o Jean. Fez falta, Jean. Assim não, né, Jean? Fez falta, o jogo tá parado. Falta pro time da Portuguesa fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Você pode mandar mensagem pra gente aqui nos canais Futebol Interior. Tô esperando você no Facebook, no YouTube. Escolha aí o seu canal e vem com a gente, hein? No Facebook, Futebol Interior. No YouTube, Futebol Interior, Futebol FI. Obrigado pra você também que tá no nosso canal de áudio. Tá no site Futebol Interior. Pelo site dá pra você conferir também, hein? É só colocar futebolinterior.com.br/rádio. Pronto. Já vai cair lá o nosso áudio, você só dá um clique no play e pronto. Tem também um aplicativo disponível nas lojas virtuais gratuitamente para o seu celular. Sacomã trabalha a bola na ponta, fez o passe errado, a recuperação para a equipe da Portuguesa. Vem Portuguesa, bola na ponta direita, é o Gustavo França, ele volta um pouco mais atrás. Bola para Luiz Ricardo, 6 minutos passados, primeiro tempo de jogo, Canindé 0-0. Bola para a Portuguesa, vem o Luan, experiente Luan, ex-Palmeiras. Luan trabalha a bola aqui pela ponta, ele abre o jogo, fez o passe para o Eduardo Diniz, muito forte, vai chegar ali o Eliandro.
Vem na marcação ali pra cima dele o Diniz, o Eliandro toca, era o Marcos Nunes, estava por ali auxiliando, lateral, joga a bola pra lateral, pra linha de fundo. Tiro de volta pra equipe do São Bento fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Participa, manda mensagem pra gente, aproveita pra meter o like aqui na nossa transmissão lá no YouTube. Você não vai ganhar nada com isso, viu? Mas a gente, nós aqui do Futebol Interior, vamos ganhar o seu carinho e a sua audiência, o que é muito importante. Deixa eu fazer um merchando bem aqui. Amanhã, 8 da noite, estarei com a Hora da Macaca, ao lado do Frank Francisco, para falar de mais uma derrota na ponte. Vem, Portuguesa, a bola aqui pela ponta esquerda, falta! Marzagão, pegaram ele, o Eliandro. E pintou pro Eliandro, hein, AC? O camisa número 12. Começou. Eliandro, né? Uma falta por trás em cima do Marzagão. Quando o Marzagão conseguiu ali a zaga do... Vocês quebram as pernas, cara. Mas era pra cartão, Não, né? era pra cartão. Era pra cartão. O São Bento perdeu a bola. O Eliandro ia saindo com uma bala, hein? Sim. Acabou levando o cartão amarelo. A informação para Corujão Autopeças. É isso, falta para a equipe da Portuguesa. Daniel Costa tá próximo da bola. O Eduardo Diniz, você tem saudade do Diniz, ô Alberto Cavalcante? Muita. Eduardo Diniz, meu Deus, você realmente é maluco. Vem bola para a equipe da Portuguesa, o Daniel Costa é para bater com a perna direita. O Eduardo Diniz é para bater com a perna esquerda. O Paulo Roberto tá ali. Já entrevistei Paulo Roberto aqui mesmo no Futebol Interior. Daniel Costa, vem ele para fazer a cobrança da falta para a equipe da Portuguesa. Ou o Eduardo Diniz, é o Daniel que vai. Daniel pra bola, na cavadinha, Luan, toque de calcanhar, sobe a zaga da equipe do São Bento, aí completa lá o camisa de número 8, o camisa de número 5, o Vitor Bolt tira, a bola fica ali, pipocando perto da grande área. Chega a zaga da equipe do São Bento, tira, Foguinho, fez o passe pro Cristiano, muito forte. Sai do gol o Tomazella, que não jogou o primeiro jogo, quem jogou foi o Wagner. Aliás, pegou muito, foi eleito o melhor em campo no time da Portuguesa, o Tomazella, goleiro da Portuguesa. Futebol Interior. Sai do gol para fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Portuguesa pela direita, Luiz Ricardo, cruzamento baixinho. Cruzamento ali do Luiz Ricardo. Tem gol. Aí chegou o Vitor Pereira para tirar dali. A rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa, Claudinei Corsi. Série A do Campeonato Brasileiro é gol do Atlético Mineiro. Zaratio, agora Atlético Mineiro 1, Atlético do Paraná 0. Vem bola aqui pro time do São Bento, vinha, né? Porque chegou a zaga da equipe da Portuguesa para tirar. Tira, joga a bola lá pra lateral. Bola pra equipe do São Bento fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Me ajuda aí, né, produção? Mostra a bola, né, produção? Pô, aí você trinca o narrador, né? Ali, ó, sai no cartão amarelo ali, o Marzagão, né? Ali, ó, alguma coisa aconteceu, acho que na falta, né? Na falta do contra-ataque. Quando o São Bento ia pro campo de ataque, ali o Marzagão ali acabou falando alguma coisa para o árbitro, para o Douglas Marques de Flores. Ele acabou levando o cartão amarelo. Sendo que aqui não... Era isso mesmo, ó. Eu falei, eu tô falando pra você, pare de falar na minha orelha, final. Levou o cartão amarelo. Marzagão. Mais um amarelo no jogo, com menos de 10 minutos. Falta para a equipe do São Bento, Foguinho. Toca a bola aqui no campo de ataque. Procurava o Jean. Chega a zaga para tirar da Portuguesa. A bola volta aqui no campo de ataque. Diego Sacomã completa ali o camisa número 5, Vitor Bolt. Joga essa bola. Rapaz, esse jogo... Tá cheirando, né, Carlos? Esse jogo... Olha, no primeiro jogo também foi assim, viu, Albert? Exatamente. Foi desse jeito no primeiro jogo. Você começou até a narrar lá no ringue, 1,80m, né? Não sei quantos quilos, e direita, esquerda. O primeiro jogo foi mais ou menos assim, viu? Isso é porque a gente acha que tá tudo certo, né? Todo mundo subiu. Que é isso? É o quê, rapaz? Vale 280 mil. Vale título. Vale título, carimbaço do título. Fica marcado ali, velho. Carimbo do título. O Sérgio Soares, né, disse isso, né? Que não adianta você ser vice-campeão, você não lembrar. Você tem que ser campeão. E lógico, lembrando também, né, 280 quilos de alcatra que você vai levar, né? E vem o time do São Bento, bola aqui pelo setor de ponta direita. Trabalha a bola o time do São Bento. Vem aqui o camisa número 5, Vitor Bolt. Trabalhando com a perna esquerda. Falta. Mais uma falta no jogo. O jogo tá parado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, rede. Atenção conosco também, Portal Araraquara News, tá na hora de gerar tempo. E placar do futebol.
O tempo vai passando. 11 minutos passados deste primeiro tempo, 34 para terminar no primeiro tempo. Confira comigo, Canindé, o estádio Oswaldo Teixeira Duarte. No Canindé, Portuguesa São Bento, segundo jogo, final, Série A2, Campeonato Paulista. Tudo igual, 0-0, placar ao vivo, futebol interior, Claudinei Corsi. Série A do Campeonato Brasileiro, Internacional e Fortaleza vão empatando por 1-1. O Atlético Paranaense vai perdendo para o Atlético Mineiro por 1-0. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato apresentando Série A2, Campeonato Paulista. Vai na sua que tá certo. Vai na sua, nem tudo que se lê tá certo. Olha aqui pela direita, é tipo brigar com a imagem também, né? Pois é. E quando falando em brigar... Olha lá, ó. Agora o Daniel Costa. Agora o Daniel Costa pegou a camisa número 16, o Serginho. Aí ele vai pedir desculpas lá. Ele foi pegar pela camisa ali, o Daniel Costa, e acabou acertando o rosto sem querer, viu, Carlos? Foi sem querer ali. Primeiramente uma dividida do Foguinho, né? Nossa. Depois chegou a camisa número 5, o Vitor Bolt, que já jogou na Portuguesa, né? Deu um encontrão com a camisa número 7, o Gustavo França. No peito, e ali no peito, hein? E ali é o puro suco, hein? Uma pancada forte. Essa era pra cartão. Então, essa era pra cartão. E ali o camisa número 10, o Daniel Costa, ele foi chamar o camisa 16, o Serginho, pra conversa, acabou acertando o rosto do jogador de São Bento sem querer, viu? Sabe que ele bateu com a mão no rosto e aí ele levou o cartão amarelo, cara. Você pediu, ele ouviu. Mas não é possível, né, que ele não ia levar esse cartão, né? E o Daniel Costa e o 16, o Serginho também deveriam levar, estão no lucro, né? Deveriam levar. No lucro, né? Mas que pancada, hein, do Vitor Bolt, hein? Nossa, já passou pela Portuguesa, hein? É falta para a equipe da Portuguesa fazer a cobrança. Lado direito do campo. Canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Vem bola na área da equipe do São Bento. O jogo tá pegado, hein, gente? Penso que o clima de Páscoa. Não tem esse negócio não de clima de Páscoa, nada disso, viu? Faltou chocolate. Esses aí na sexta-feira santa comeram uma alcatra. Bola pela direita, Daniel Costa. Falar nisso eu também esqueci. Bola pela direita, Daniel Costa pra bola. Levantamento na boca do gol, Zé Carlos. Soco na bola para tirar dali, chegou Marcos Nunes, hoje auxiliando, lateral tira, aí o Luan toca de cabeça, a bola volta pro time da Portuguesa, bola para Tauan pelo meio, trabalha a bola ali pro camisa número 3, o Naldo, que zagueiraço esse Naldo, volta a bola aqui na ponta direita, trabalha a bola pro time da Portuguesa, volta a bola para Luiz Ricardo, pro Gustavo França, fez o passe pro Tauan, pro França, nas costas do França, e aí agora o Daniel Costa vai ficar pedindo pênalti, não foi nada, segue o jogo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Claudinei Corsi, 14 do primeiro tempo, fora aí as pancadas e os cartões, o que você tá achando do jogo, né? Jogo violento, né? Estamos chegando aos 15 minutos, a Portuguesa é melhor nesse início de jogo, marca mais presença no campo de ataque, o que não quer dizer que o São Bento tá morto, né? O São Bento é um time que tá jogando mais atrás, até agora, há pouco, o seu atacante pediu pro time subir as suas linhas, porque está se acuando muito no campo de defesa, a Lusa é melhor, mas o São Bento é perigoso no contra-ataque, a Lusa está criando, se está criando tem que fazer para tentar matar o jogo. Esse Claudinei Corsi, trabalha a bola o time do São Bento, bola pro Gian, enquanto teve fôlego, ficou no jogo no último jogo, bola pro time do São Bento, Marcos Nunes, bateu forte pro gol, ela saiu. Linha de fundo, foi parar no braço do torcedor da Lusa. Tiro de volta pro Tomazella fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center. Sua saúde em primeiro lugar. Em Campinas, no Padre Anchieta. Se você não fez ainda a sua inscrição, se você não fez a sua matrícula, vá para a Academia Art Center, no Padre Anchieta, muito bem localizado, né? Aí se você trabalha, por exemplo, às 8 horas da manhã, você pode ir lá às 6 horas da matina, faz o seu treino e já vai pro trampo, sair dali para Anhanguera, pega a vicinal e ó, vaza pro trampo. Tem que mexer o corpo faz muito bem pra saúde. O Jorge Domingues, hoje o Bentão campeão, hein, Corsato? Será em Portuguesa, a bola aqui pro campo de ataque. Era ali pro camisa de número 9, o Léo Castro, sai do gol, Zé Carlos para fazer a defesa. Vou seguir aqui no Facebook, o Roberto Souza, abraço, belo trabalho, parabéns. Roberto Souza, fala Roberto, grande abraço para você, tá lá em Hortolândia. Se eu mandar um abraço pro Xará, né, vai falar, pô, seu nome é Roberto, Corsato, seu nome é Souza, não. É que o nome dele é Carlos Roberto Souza.
mas ele não usa o Carlos. Grande Roberto. O Francisco Farias também tá com a gente. Valeu, Francisco. Não, Francisco. Assim não. Mais amor no seu coração. O Lúcio José Perini também está com a gente. O Arlindo Lima está desejando uma ótima Páscoa para todo mundo. Valeu, Arlindo. Rádio Futebol Obrigado, Interior. viu? Ele fala aqui, né? A certeza de que Cristo ressuscitou, está entre nós. Para muita gente, viu, Arlindo? Mas tem muita gente que passa batido desse negócio aí, viu? Tá nem aí não, viu? Comeram carne na sexta? Né? Pode. Não, eu comi carne na sexta e trato sempre bem as pessoas, mas tem gente que tem gente que faz tudo que tem que fazer, vai na procissão, Exatamente, sabe? E fica pisando na cabeça dos outros. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola pra Daniel Costa. Daniel Costa vira o jogo, trabalha a bola aqui pro Tomazella, já tem cartão Tomazella, toca a bola pra Luan. Luan pra Daniel Costa, foi pro chão, falta. E o Daniel Costa tá pé da vida. E você viu quem pegou ele lá, né? Você viu, né? Então, o Serginho. E o Serginho prometeu. Quando houve aquele entreveiro todo, ele prometeu. Um apontando o dedo pro outro, então você... Ó, lá vem o Olha o Daniel. Sobrou, vai queimar dali, bateu pro gol. Pra fora, linha de fundo. Tiro de volta. Sem perigo. Agora eu não vou chamar você não, viu? Vou chamar o teaser. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Saudade do Lucas de Souza, viu? É, né? É isso, né, cara? Aliás, não é Epaminondas o nome dele? É Jubileu. Tem que marcar isso aqui. Mas toda vez você... E de onde você tirou isso aí? Jubileu. Sei lá, eu esqueço. Não, é Jubileu. Eu esqueço. Eu sei metade da história só. Epaminondas, ele é parente do Austragésilo Bevilacqua do Bem. Minha Nossa Senhora. De onde você tirou Mas isso? o Jubileu, né, até para explicar aqui, no último jogo Ponte Preta e Ituano, o Lucas de Souza estava aqui conosco na transmissão para acompanhar, porque todos os jogos do Campeonato Paulista, a última rodada da primeira fase, foram no mesmo horário, né? Quase todos, né? Os que valiam alguma coisa. E ele estava acompanhando o Guarani. E aqui, fora do ar, ele disse que quando viu que o Ribamar estava escalado, ele falou: se o Ribamar fizer 2 gols, eu troco meu nome para Jubileu. E o Ribamar fez 2 gols e ainda se contundiu. Então, mas o pior de tudo foi que assim, que a gente bateu o pé que ele falou no ar, né? Aí ficou... mas ele não falou no ar. Ele não falou, lógico que não. A gente que entregou, né? Exato. Quem tem um aliado como esse não precisa de inimigo, né? Pela direita trabalha a bola, o time da Portuguesa, a bola sai, vai pra lateral, mas lateral pra Lusa fazer a cobrança. Canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Vem jogar na Bet-Chance. No bolão, você concorre a até 25 mil reais. Seja responsável, jogue com moderação. Vai lá na Bet-Champs, voucher, Futebol Interior. Se você não está inscrito ainda, seu primeiro cadastro vai ter um bônus de R$20, tá? E você pode apostar, por exemplo, Corsato, posso apostar aqui no jogo da Portuguesa? É claro que pode, mesmo com o jogo em andamento, né? Antes de começar o jogo, a vitória da Portuguesa estava pagando 2 e pouquinho, o empate 3 e a vitória do São Bento 4. Futebol Interior. Agora confesso que não entrei lá para saber quanto que tá pagando aí. Tá 0-0 o jogo. Trabalha a bola o time do São Bento trabalhava. No time da Portuguesa, a bola errada, a bola sai para lateral para a equipe do São Bento. É fácil fazer esse tipo de aposta, que eu vou falar a verdade para você que eu sou meio leigo nesse... É aposta, né, Albert? Mas tem muita, eu tenho aqui, conheço, inclusive aqui na equipe, gente que ganha. Então, mas assim... Gente que é larga, entendeu? Então, mas você usa o voucher do Bet-Champs, você colocou o Futebol Interior e... Para colocar é fácil, é só você fazer a sua inscrição, vai precisar de um e-mail, e aí com o e-mail, você coloca lá a palavra Futebol Interior, você ganha esses vintão. E aí, a partir daí, você começa a apostar. Entendi. Certo? Eu vou começar a fazer isso. É tem gente que ganha fácil. aqui, né? Aqui na nossa equipe tem gente que ganha, tem gente largo, né? Vem São Bento, bola aqui pela direita, ele anda por baixo. Chega, mas também o cara, ele trabalha pra apostar? Não, ele joga tipo contra os escanteios no primeiro tempo. Mas também perde, hein? Ganha, mas também perde. Mas na Bet-Champs a sua chance de ganhar é muito grande. É grande, mas o cara aqui, de vez em quando, ele... Eu não sei, viu? Mas eu vejo toda vez ele rindo. Não. Toda vez tá rindo. Ó, Albert, passa o número que eu vou dar um pix pra você. Eu até acho que tá estranho. Você não sabia dessa, não? O próximo eu pedi pra ele fazer pra você. É falta pra equipe do São Bento. Entregou de presente pra Portuguesa. Bola pro campo de ataque. Chega a zaga da equipe do São Bento pra tirar. Aí a bola vai ficar aqui no campo de defesa da Luz. O Luiz Ricardo vai olhar. A bola vai sair lateral. Lá perto da torcida. O Claudinei Corsi diria que perto das populares ali do Canindé. Sai para lateral, bola para a equipe da Portuguesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo.
e placar do futebol. O tempo passa, aproveite da melhor forma o seu tempo, porque ele passa quase 21 passados do primeiro tempo. 24 no regressivo para terminar o jogo, no giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você, Canindé. Oswaldo Teixeira Duarte, capital paulista. Noite de domingão de Páscoa, Portuguesa e São Bento, segundo jogo. Final Série A2, Campeonato Paulista, tudo igual, 0-0, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, futebol interior, Série A1 do Campeonato Brasileiro. Internacional e Fortaleza vão empatando por 1-1 e o Atlético do Paraná vai perdendo para o Atlético Mineiro 1-0. Sempre para sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Daniel Costa virou, tocou pro Léo Castro, fez a finta, vai queimar ali, bateu pro gol, pra fora. Mas pelo jeito não valia nada, que o Bandeirinha levantou a bandeira ali, né, Cavalcanti? Subiu a bandeirinha, né? O Léo Castro, ali na frente da zaga do São Bento, ele fez Hilário Larier de fora de área, de fora da área. Ele mandou petada, a bola subiu. Tiro de meta para o time do São Bento. Portuguesa e São Bento vão empatando 0-0. Foguinho. Informação de Chimozono Mega Sorte. Opa, desculpa, isso foi muito importante. Repete, por favor, repete. Informação para Chimozono Mega Sorte no TV. Foguinho, vem para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento. Chega a zaga da Luz, atira, joga a bola na linha de fundo. Escanteio para o São Bento, a rede balança, placar ao vivo, futebol interior. O RB Bragantino vai metendo um chocolate para cima do Atlético de Goiás. É o quarto gol, Léo Ortiz. Agora RB Bragantino 4, Atlético de Goiás 0. É outro patamar. O Atlético é um time arrumadinho, mas o RB Bragantino é outro patamar. Foguinho pra bola, levantamento na boca do gol, o toque de cabeça no Sacomã, pra fora, passa, vai embora, o Foguinho colocou na cabeça do Sacomã, hein? Ele meteu a testa, ela vai embora, liga de fundo. Tiro de volta pro Tomazella, quase que o Sacomã espeta, hein, Albert Cavalcanti? A bola venenosa, desde a primeira partida, né? O escanteio cobrado pelo lado esquerdo, ali o Foguinho mandou aquela bola venenosa. O Sacomã subiu entre os jogadores da Portuguesa, mandou a cabeçada, a bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta, a primeira chegada forte do São Bento. A informação para Store Colchões. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Marino Ezequiel. Ele coloca que é Miranda Cabeleireiro de Brusque, ligado no futebol interior, assistindo São Bento e Portuguesa. Vamos ver se o São Bento de Sorocaba ganha essa. É legal pra cidade, vou torcer pro São Bento, 2-1. Um abraço a todos, que Deus abençoe sempre nós. Amém, meu querido. Muito obrigado, viu? Feliz Páscoa a todas as famílias desse Brasil. É isso, Marino. Obrigado, viu? Grande abraço pra você. Bom demais ter você com a gente. O Raul Paulo mandou um monte de figurinha. Ô, Raul, gostei dessas figurinhas, rapaz. Como é que eu faço pra baixar essas figurinhas aqui, hein? Adorei, viu, meu querido? Obrigado. O João Carlos Carvalho também tá conosco. Valeu, João. Obrigado mais uma vez. Vem Portuguesa. Bola lá pela direita do Luiz Ricardo. Vai para a linha de fundo. Cruzamento na boca do gol. Bolt. Esse Bolt não é aquele Bolt, mas é o Bolt do São Bento. Linha de fundo. Escanteio para Portuguesa. Segundo escanteio do jogo. Primeiro para Lusa. Cavalcante. Ali o Bolt, né? Deu bote certo. O Bolt deu bote certo. Ali a jogada perigosa pelo lado direito, quando vem ele pra bola, hein? Daniel Costa pro cruzamento, bateu escanteio pelo lado direito. A informação para Bebidas Poti. Esse escanteio, Claudinei, tá só no chocolate, velho. Não, mandando brasa. Isso que eu falei pra você em off. E aqui dando água na boca. Mas ele já deu a nossa parte, né? A parte que nos toca. Futebol interior. Costa pra bola. Levantamento na boca do gol. Cristiano. Perna esquerda na bola, ele tira, joga a bola, linha de fundo. É mais um escanteio para Portuguesa, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Não vai vir? Não vai vir. Depois a gente vai com esse. Daniel Costa pra bola, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque do Patrick pro gol, pega Zé Carlos. Rapaz, ninguém marcou. O jogador da Portuguesa, o De Carlos, foi pra ela, fez a defesa. E a bola volta aqui pro Marcos Nunes, o 23 do São Bento. Toca a bola pra Bolt. Bolt toca a bola aqui pro Diogo Oliveira, sumidaço. O Diogo Oliveira tem 42 anos, jogador da equipe do São Bento, mas é um dos bons jogadores desse time do São Bento. Aliás, é jogador que tem história lá no São Bento. Trabalha a bola aqui pro Bolt. Aí o Bolt tocou errado. Levou o bote, o Bolt. Bola aqui pelo setor de ponta à esquerda. É pro Gustavo França. Esse França é bom jogador, hein? Pelo meio, voltou, trabalhou pro Tauan, perna esquerda, vai queimada ali, bateu na zaga, voltou, sobe Diego Sacomã. Testa na bola, joga a bola para lateral. É lateral para a equipe do São Bento fazer a cobrança.
Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Eduardo Diniz, vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual na marca de 26. Primeiro tempo, levantamento na boca do gol, a zaga do São Bento tira. O Diogo também tirou, a bola voltou. Aí ficou com o Luiz Ricardo. Cruzamento, levantamento na boca do gol pro Luan. Toque de cabeça, pega Zé Carlos. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A próxima mercado exija Ovos Satoshi, a sua vida mais saudável. Rapaz, o Raul Paulo tá mandando um monte de figurinha, rapaz. Você pediu? Eu queria roubar, mas eu queria roubar essas figurinhas. Adorei, velho. Adorei. Renato Paulo dos Santos, boa noite, galera, Corsato e família. Feliz Páscoa. Deixa eu mandar um abraço aqui pro mano Marcelo Corsato, hoje transmitiu o jogo do Mengão contra o São Paulo. Um abraço pro mano, trabalhou na Páscoa, ontem foi correr comigo. Mano, que tá fazendo agora cardio. É meio estranho esse negócio, né? Mas... Eu vi a foto de vocês dois. O Marcelo tá roubando até no treino agora, cara. É isso também? Porque tem uma curva, né? Ele, ao invés de fazer a curva aberta, ele fecha a curva. Aí ele passa, ele ultrapassa eu todas as vezes. É verdadeiro. Mas ele parece um retardatário pra mim, porque eu passo ele toda hora. Mas é um prazer treinar com o meu mano. Se tem uma coisa que eu adoro, é isso. Aliás, Dick Vigarista. Aliás, eu sou apaixonado por esse homem, rapaz. Ele é sensacional, né? Você é apaixonado por algum homem? Claro, tem 2 homens na minha vida que sou apaixonado. Tá vendo? Esse é muito bom. Vem a equipe do São Bento. Olha o Cristiano, centroavantão, hein? Linha de fundo, cruzamento na boca do gol. Patrick tirou e o Daniel Costa. Quem tava lá pra ajudar a defesa? Daniel Costa, o 10 da Portuguesa. Toca a bola pra Luan. Luan abriu pra Gustavo França. França pra Luan. Pra Gustavo França, tá na ponta direita. Já passou pelo primeiro, já passou pelo segundo. O Diniz pede aqui pela ponta esquerda. O Gustavo França tocou pra ele mesmo. Sai do gol, Zé Carlos. Como é que é essa história? Ele toca pra ele mesmo, ninguém foi, né? Aí o Gustavo França falou, ninguém foi, vou eu mesmo, não é, Cavalcante? Isso mesmo, o Sérgio Soares no banco de reservas, ele não perdeu porque ele não tem mais, né? O que sobrou de cabelo, porque pelo lado direito ali, o Lucas Sança, ele jogou a bola o Gustavo França jogou a bola na frente e nada. Os jogadores ficaram todos da Portuguesa, ficaram esperando, ele falou, o quê? Eu vou correr atrás. Mas ali o goleiro Zé Carlos fez a defesa. A informação para a Academia Art Center. Rádio Futebol Interior. Deu certinho, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vem bola pro time da Portuguesa. Ou pro São Bento. Ô, Thiago Barbosa, me perdoe, cara. Bola pela direita, trabalha a bola, vem Portuguesa, vem São Bento. Até o narrador tá doido aqui. São Bento tá de azul, viu, narrador? São Bento tá de azul, só pra te avisar. Aí vem aqui o camisa número 5, o Tomazella, tira, vem o Vitor Bolt. Vitor Bolt, perna esquerda, volta a bola aqui pro Eliandro um pouco mais atrás. Toca a bola aqui pro Vitor Pereira. Tem o Vitor Bolt e tem o Vitor Pereira. Toca a bola pra Zé Carlos. Zé Carlos que na semana passada, né, depois que o São Bento conseguiu acesso, veio na imprensa para falar que salário atrasado, quase 3 meses de salário atrasado lá, mas mesmo assim o time dentro do campo fez o seu papel. Por isso que eu falo, viu, o jogador de futebol, né, critica, né, mas é difícil, cara, você trabalhar sem receber. E olha o que os caras do São Bento fizeram, né, levaram o time para a primeira divisão no Campeonato Paulista, mesmo com atraso de salário, né. É isso, faz o trabalho no campo, mas a gente não pode, né, achar que é normal qualquer trabalhador nesse país, ganhando seja lá o que for, de não receber o seu salário em dia. É o mínimo que o patrão tem que fazer. Bola ali pelo meio, vem o Vitor Bolt, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga da Portuguesa, saiu linha de fundo, hein? Vai sair para a linha de fundo, é escanteio para a equipe do São Bento fazer a cobrança, o 4 do jogo, vai. Lembrando também que o Paulo Roberto, né, o técnico do São Bento também ainda não interior. confirmou ainda a sua permanência, né? Após aí, ó, afinal ele vai sentar e conversar para ver se ele vai continuar ainda no São Bento. É certeza que não fica para a Copa Paulista, né? Porque realmente a grana é muito ruim. Ou então faz um contrato aí já esperando a grana do Campeonato Paulista para o ano que vem. Porque o São Bento só tem a Copa Paulista para disputar, né, nesse segundo semestre. Pra bola o time do São Bento, Foguinho, levantamento na boca do gol, toca de cabeça, a zaga da Portuguesa tirou, mas não tirou, legal não. Aí a bola voltou, sobrou pro Cristiano, último toque do Naldo na saída de fundo.
Tiro de volta de novo pro São Bento. Quinto escanteio no jogo, o terceiro pro São Bento. Atenção, rede, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Agora tá tudo certo aqui com os meus papéis. Tem dia que eu não acerto. Foguinho pra bola, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Serginho pra fora. Linha de fundo, tiro de volta pro Tomazella. Fazer a cobrança, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. Não, fica pra próxima. Não é na Poti, não. Então já foi aqui a minha tripa também. Bola pela direita, daqui a pouco a gente chama de novo. Atenção, rede, já. Vem Luiz Ricardo, trabalha a bola pela direita, bola para Gustavo França. França toca para Daniel Costa, tentou de primeira. Aí a bola vai ficar ali no campo de defesa. O Diego Sacomã vai olhar, ela vai sair, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do São Bento fazer a cobrança. Atenção, rede, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Aproveite da melhor forma o seu tempo. 13 minutos passados. 13 minutos para terminar o primeiro tempo. 32 no cronômetro. 32,5 para ser exato. 12,5 agora para terminar no regressivo. No placar te contém não. No Canindé, Oswaldo Teixeira Duarte. Portugueses São Bento empatam. 0-0 placar ao vivo. Futebol Interior, Cláudio Nicorsi. E segue o Atlético Mineiro vencendo o Atlético do Paraná 1-0. O Bragantino vai derrotando o Atlético de Goiás por 4-0. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Vem Portuguesa, bola lá pelo setor de ponta direita, Tauan. Tocou pro Gustavo França, bateu cruzamento, ou ele chutou. Pega Zé Carlos e espalma. Eu confesso que estou em dúvida. Se ele cruzou ou se ele chutou. Daqui a pouco o Albert vai decifrar. Tauan pra bola, lá na ponta direita. Cruzamento. Isso é porque o Luiz Ricardo estava na frente dele, né? Mas deu na nuca do Luiz Ricardo. Aí deu contragolpe para a equipe do São Bento. Aí chegou ali o camisa número meia dúzia da Portuguesa cometendo falta. O jogo tá parado, é falta para o São Bento fazer a cobrança. Defina para mim ali o que fez o Gustavo França. Ele cruzou ou ele bateu pro gol? Hein, o Albert Cavalcante? Boa jogada pelo lado direito. Ali o Tauan, ele conseguiu fazer o passe dentro da grande área, na risca, né, da linha de fundo, entre as pernas do jogador de São Bento. Ali o Gustavo França tinha 3 jogadores da Portuguesa chegando. Ele falou, vou bater daqui, vamos ver o que acontece. Ele bateu cruzado, o goleiro Zé Carlos, né? Ainda bem que o goleiro Zé Carlos estava esperto, hein? Senão seria um golaço. A informação para Brumas. Tem gol. A rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior. Série A do Campeonato Brasileiro é o primeiro do Fogão. Botafogo, 1 gol de João Vitor, Ceará 0. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shows grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Você participa, manda mensagem aqui no Facebook, Futebol Interior, no YouTube, Futebol Interior, tem também o Futebol FI. Deixa lá o seu like, deixa o like pra gente. Vamos lá, meta o dedo. Se você tá com vontade de meter o dedo, é no like no canal Futebol Interior. Tem o time da Portuguesa, chega, a zaga da equipe do São Bento, tira a bola com o Diego Sacomã. Ele bota a bola pela direita pro Tauan. Tauan tentou fazer o passe, foguinho. Com a chama acesa, mete o pé na bola, tira a bola, voltou pela direita, a bola pro Patrick. Patrick volta essa bola aqui pro Naldo. Naldo tá lá pela direita. Silvio Lancelotti dizia, né? Silvio Lancelotti para os mais antigos, né? O Claudinei Corsi, claro, lembra dele, né? Era cozinheiro dos bons e também manjava muito de futebol, principalmente futebol italiano, né? Trabalhou muito tempo na Bandeirantes, também na Record. Dizia que há tantas palavras que são esquecidas e por que não usá-las? Né? Claudinei Corsi, por exemplo, ele gosta de usar palavras que já foram esquecidas. Por exemplo, claudicar. É uma palavra que Claudinei Corsi usa. Com frequência. Ele não claudica. E agora pintou aí pro jogador da Portuguesa. Aí, o Albert Cavalcante. Agora sim, hein?
Daniel Costa. Ele claudicou. Futebol Ele deu uma interior. claudicada. Daniel Costa no carrinho ali. Então, se você fosse mudar aquela informação que você deu, era pro Daniel Costa ter sido expulso agora, né? Exatamente. Não, tá vendo? Ainda bem Pois que eu é. fui Você estava certo. Eu estava até Aliás, que enfim. você está quase sempre certo. Por que quase sempre? Só cara? quando você critica o Rogério Ceni, você está Carlos, totalmente errado. Pelo amor de Deus. Aí Até você. Aí você está totalmente Não, errado. Não, pelo amor de Deus. Aí você está errado. Olha o time do São Bento, bola aqui pro campo de ataque. Tomazella. Teve que jogar ali como se fosse zagueiro, hein? Porque o São Bento tava ali, ó, com a boca na botija, o Cristiano para fazer o gol. A bola voltou aqui pelo meio, Naldo sobe, mas não ganha. A bola volta pro time do São Bento com o Jean, lá na ponta esquerda. Ele toca a bola para Foguinho, Foguinho abre o jogo, toca a bola ali pro Vitor Bolt veio, a bola saiu. Saiu pra lateral, o jogo tá parado. Atenção, rede. Atenção, rádios parceiras. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A sua saúde em primeiro lugar. Em Campinas, no Padre Anchieta. Eu tô tentando. Bola aqui pela direita, vem Eduardo Diniz, a zaga da equipe do São Bento tira. Trabalha a bola para Marcos Nunes no meio para Eliandro pro Diogo. Diogo trabalha a bola aqui na ponta direita, bola para Serginho. Serginho vira o jogo pro Vitor Bolt. Perna esquerda daí, Bolt, uma bomba para fora. Linha de fundo, foi sem perigo. Passou longe do gol do Tomazella. Atenção, rede. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca. R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. 37 minutos passados desse primeiro tempo, 37:30 no reloginho aqui dos Canais Futebol Interior. Já você vai conferir 37:30, 7:30 mais acréscimos para terminar esse primeiro tempo. E vamos ter muito acréscimo conosco, Portal Araraquara News. Atenção, rede, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. Seja responsável, jogue com moderação. Renato Paulo dos Santos, em Curitiba, se não tiver FI no meu celular, é fake. Renato. Renato é nosso parceiraço, tá sempre dando aquela moral pra gente. Obrigado, viu, Renato? A gente só tem que agradecer, viu, rapaz? Agradeço mesmo. O Ronaldo, boa noite a todos vocês do Futebol Interior. Albert, feliz Páscoa. Chocolate do Flamengo. Feliz Páscoa. É Ronaldo, chocolate do Flamengo. Veste ou Vec? Adivinhe só quem que é. Ele não existia, ele é palmeirense, viu? De 77 a 93, não existia. E eu conheço ele faz tempo. Ronaldão, um beijo no seu coração. Mas é Veste ou Vec? É Vec, Ronaldo Vec. Ô, Vec, obrigado, viu? O Zé Carlos é bom goleiro, não pode levar frango, aí vai enterrar no São Bento, aí me quebra, vai ser 2-1, jogo sofrido. Tá dizendo aqui o Marino, o Raul Paulo mandou uma mensagem aqui falando que tem que colocar o futebol interior em Caçapava, no interior de São Paulo. O futebol interior é mundial, viu? É mundial. Arthur Eugênio é uma das pessoas mais queridas do mundo, né? Arthur Eugênio. Saudação da Ponte Chopp. Apareceu. Quando aparece Ponte Pretana, então, aí a Páscoa tá completa. Grande Tiagão. Tiagão Moreira da torcida Ponte Chopp. Um abraço pra você. O Thiago convidou pra ir lá na sede, né? E aí eu vou com o Marcelo, viu, Thiago? Como eu não bebo, o Marcelo toma a minha. Bola aqui pela direita, vem Tauan, faz o cruzamento, vira o jogo, aí chegou o Foguinho, tirou, a bola voltou para Vitor Bolt. Bolt trabalha a bola pro Jean pro Bolt, tentou entre as pernas do Daniel Costa, aí perdeu. Luan, eu gosto do futebol do Luan, pena que se contundiu muito na carreira, né? Disputa a bola ali com o Bolt, a bola acaba saindo para lateral. É lateral para a equipe da Portuguesa fazer a cobrança. Atenção, rede. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hoje não tá fácil. E maionese. Depois a gente paga esse de novo. E olha lá o Luan com o Vitor Bolt. O Luan. E o Bolt já tem cartão, hein? Exatamente. O Luan ali numa dividida, né? Agora. E o Vitor Bolt é o puro suco, né? Ele é fortão, não perde uma. E o Luan ali, né? Falando, né? Aquelas palavras lindas, com flores. Ali o juizão chegou e separou e bola que segue. Lateral para a Portuguesa, Luiz Ricardo. Nossa, Luiz Ricardo agora parece que tava arremessando um abacaxi, velho. Deus do céu, a bola ficou pro Zé Carlos. Sai do gol para ficar com ela. Canais Futebol Interior.
Aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Passa o tempo, aproveite da melhor forma o seu tempo, porque ele passa. 41, primeiro tempo. 4 para terminar o jogo no primeiro tempo, mais acréscimos, claro, né? No Oswaldo Teixeira Duarte, o Canindé. Futebol interior. O charmoso Canindé, Portuguesa São Bento, final, Série A2, Campeonato Paulista. Tá tudo igual, 0-0, Claudinei Corsi. Lembrando que com esse resultado vai para as penalidades máximas. Na Série A do Campeonato Brasileiro, Bragantino 4, Atlético 0, jogo em andamento. Em andamento também Ceará 0, Botafogo 1. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Olha a Portuguesa, Gustavo França, 1, 2, 3, aí chegou o Bolt. Chega o Vitor Bolt, ele além de roubar a bola, ainda sai pagando pau pra tudo quanto é lado. Bola aqui pela direita, bola pro Marcos Nunes, não pegou, a bola saiu. Lateral pra Portuguesa fazer a cobrança, tem pressa. O Gandula devolveu rápido, bola pro Luan, Eduardo Diniz foi esperto. Toca a bola aqui pro Luan, Luan volta, a bola pra Daniel Costa. Marcos Nunes vem na marcação, o Costa tocou pro Eduardo Diniz, cruzamento, levantamento na boca do gol. Foguinho. Testa na bola, linha de fundo, escanteio para a Portuguesa fazer a cobrança. Atenção, rede, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ah, mas tá de brincadeira esse negócio aí comigo, hein? Isso é porque eu tô com pouco tempo hoje, viu? Vamos lá pro sexto escanteio no jogo. Vem Daniel Costa para fazer a cobrança. O ovo é um alimento versátil de fácil preparo. Ovos Satoshi, no mercado desde 1982, fazendo a sua vida mais saudável. Ovos Satoshi. Trabalha a bola, Portuguesa, escanteio. Daniel Costa para a bola fechada na boca do gol, toque de cabeça. Pro gol! É da Lusa! Na marca de 42, passados desse primeiro tempo. Tá no gol, tá no gol, tá no gol, tá no gol, tá no gol. Naldo, 13, a camisa dele, esse é dele, ninguém tira. Tá lá no placar do Canindé. Na cobrança de escanteio. A bola pipocou aí. Eu acho que esse gol foi contra, viu, velho? Camisa número 13 que tava na bola ali, o Vitor Pereira. Eu quero ver direito. O Naldo saiu comemorando. Não é como se o gol fosse dele. Foi dele não, hein? Não, foi contra. Foi contra. Foi contra. Vitor Bolt. 13 a camisa dele. O Naldo, que não é bobo nem nada, né? Saiu batendo no peito, falando é meu, é meu, é meu. Mas não foi seu não, foi do Vitor Bolt. Meteu a cabeça pra trás, que coisa, hein? Acho que o chocolate que ele comeu tava estragado, hein? Vitor Bolt. Manda pro fundo da rede. Tá na frente a Portuguesa. 1 pra Portuguesa, 0 pro São Bernardo. Gol contra. Vamos confirmar já já. Vitor Bolt, 13. Goleirão Zé Carlos. Essa você só pega lá no fundo da rede. A tela tá printada. Printa a tela de novo aí, Albert Cavalcante. É o escanteio, né? Pelo lado esquerdo. Venenoso dele. O homem da bola parada. Daniel Costa, ele fez o cruzamento ali no bico, ali na risca da grande área, acabou tendo o desvio. A bola parou dentro da pequena área, tinha 5, 6 jogadores do São Bento, ali no meio apareceu ele, né, o Naldo. Ele fez o movimento, mas junto com o jogador do São Bento, ali o Vitor Pereira, né? Ali não teve jeito, o Vitor Pereira, viu, Carlos? O Vitor Pereira, camisa número 13, ele acabou marcando contra, ele subiu junto com o camisa número 3, o Naldo, mas foi o Vitor Pereira que cabeceou, só encostou na bola, acabou matando o goleirão Zé Carlos, que nada pôde fazer, ficou pregado no chão. Agora a Portuguesa, com esse resultado, está sendo tricampeão da Série A2, Portuguesa 1, São Bento 0. A informação para a Pizzaria do Dadá. E vem São Bento, bola aqui pela ponta esquerda, vem ali o Foguinho pro gol. Tomazella sai do gol para ficar com ela.
Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Portuguesa vem bola aqui pro campo de ataque, vem bola ali com o Luan. Aí o jogo tá parado, o árbitro tá pegando a saída de bola lateral para Lusa. Vamos até 46, informou Albert Cavalcante, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Sonos, mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Trabalha a bola o time do São Bento. Olha ali o camisa número 13, o Vitor Pereira. Ele toca na bola. O Vitor Pereira 13. Se eu falei Vitor Bolt, peço desculpas. É Vitor Pereira, o 13, que fez o gol. E não há tempo para mais nada. Apita o árbitro da partida. O árbitro do jogo, o Douglas Marques das Flores. Aponta ponto final no primeiro tempo. A bola parou no Canindé. Portuguesa e São Bento empataram em 0-0. Deixa eu pagar meus teaser aqui. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. Futebol o puro interior. Sabor da vida. Vamos pro intervalo do jogo. Será que teremos aqui alguém para falar? O Albert Cavalcante fica ligado. Já vou passar para o Claudinei Corsi. 1 para a Portuguesa, 0 para o São Bento. Gol contra. Como no primeiro jogo, né? O primeiro jogo, o gol do time da Portuguesa também foi contra. Meu Deus! Bora lá, vamos pagar mais um teaser aí, produção. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Vamos lá então. O espertinho, né? Vamos ouvir o espertinho Naldo da Portuguesa. Ele que fez o gol. Mas não fez o gol e tá, né? Vamos ouvir ele. Vamos lá, Naldo. Acho que você tem que apertar lá, abrir o som lá pra gente, viu? Lá na tela. Isso, olha lá, ó. Vamos lá. Detalhezinho ali que tem pra gente sair consagrado daqui. Pela campanha que a gente fez, por essa torcida maravilhosa aí, a nossas famílias que tá todo mundo assistindo aí. É só isso que tá a dizer. Focar mesmo no segundo tempo. Tá certo, aí a palavra. O Naldo, ele tomou o gol como se fosse pra ele, né? Isso, e mas eu vi, não foi dele não. Ele justificou, né? Quando estávamos esperando aí, vamos ouvir o jogador de São Bento. É ruim, mas o jogo tá igual. A gente vem fazendo uma partida boa. Tomamos o gol agora no finalzinho, mas tenho certeza que a gente no segundo tempo a gente vai voltar, como tem sido em todos os mata-matas, e buscar o resultado. É o Serginho, né? Todos os mata-matas, vamos buscar o resultado. Carioca, mas ali carioca. é isso. Mas ali no começo, né? Ali no Naldo, antes de abrir os microfones pra ele estava justificando que sim, não foi gol contra não, que a bola acabou resvalando na cabeça dele, mas daqui a gente viu, né, Carlos? Eu não vi. Pra mim, também. A bola pega só no jogador da equipe do São Bento. É isso. O intervalo do jogo dos Canais Futebol Interior começa já. Claudinei Corsi vai comandar o intervalo do jogo aqui nos Canais Futebol Interior. Vamos pro intervalo. Depois do intervalo, o intervalo FI com o Claudinei Corsi, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas,
Invista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Da noite, mais 54 minutos de intervalo de jogo no Canindé. A Lusa vai levando, vai ficando com o título. A Lusa vence 1-0 a equipe do São Bento de Sorocaba. Atualizando aqui, Série A do Campeonato Brasileiro. Aí o Inter virou para cima do Fortaleza. Agora Inter 2, Fortaleza 1. O Ceará também empatou. Estava perdendo 1-0 para o Botafogo. Tá 1-1 Ceará e Botafogo. E já terminou o jogo do Bragantino contra o Atlético de Goiás. 4-0 para o Bragantino, e terminou também Atlético Paranaense e Atlético de Minas. O Atlético Mineiro venceu 1-0. 7h54, o Carlos Corsato, 1-0 para a Portuguesa. O jogo, na verdade, estava muito bom até 15, 20 minutos. Depois deu uma boa caída no jogo, né? Tecnicamente, não estava agradando. Os times parece que perderam aquele apetite inicial, mas a Portuguesa conseguiu no finalzinho o seu gol e fez esse 1-0, que é importante, vai dando a vitória para a Lusa. Mas a gente viu aí, né? O jogador Serginho saindo no primeiro tempo do São Bento e dizendo que, como tem acontecido, eles têm certeza da virada. O São Bento, como eu disse no meu destaque inicial, o São Bento, depois que passou de fase, o São Bento, ele elimina o 15 de Piracicaba, ele ganha o primeiro jogo em casa, ele traz a vantagem para ele, e depois, contra o 15 de Piracicaba, até ele goleou, passou fácil pelo 15, mas o 15 terminou na terceira colocação do campeonato, ou seja, o São Bento não era favorito. No jogo contra o Oeste terminou na segunda colocação no campeonato. No primeiro jogo, o Oeste abre 2-0. O São Bento empata aquele jogo 2-2 em casa, em Sorocaba. E depois, em Barueri, todo mundo sabe o que aconteceu, né? O treinador do Oeste chegou até a comemorar praticamente a vitória. O São Bento empata e ganha nos pênaltis. Então, o São Bento, dá pra dizer que neste ano o São Bento é sim o time da virada. Então, como eu disse no meu destaque inicial, a Portuguesa era a favorita? Sim, pela campanha, até pelo próprio time, tá mais organizada, financeiramente falando. O time da Portuguesa hoje joga com praticamente aí todo o estádio Oswaldo Teixeira Duarte à sua disposição. Tem torcedor do São Bento? Tem, mas a maioria torcedor da Portuguesa. Então, a Portuguesa é a favorita. Isso é fato, né? Mas não dá pra dizer que tá tudo definido, não. Agora, você falou um negócio bacana, o jogo começou bem, mas aí depois, quando eles perderam o espírito da Páscoa
e começaram a dar paulada um no outro, aí o jogo descambou um pouquinho, né? Só ficou na pancada e nada de lance bom. É verdade. E, aliás, os goleiros no primeiro jogo, a gente lembra do Wagner, né? Que entrou no lugar do Tomazella, e o próprio Zé Carlos, trabalharam muito no primeiro jogo, né, Corsato? E hoje já foi diferente. A gente não viu os ataques tão operantes, né? E os goleiros não apareceram tanto, né? O Zé Carlos, ele fez, a rigor, uma defesa, né? Que foi naquele lance do Gustavo França. E o Tomazella fez alguma? Nenhuma. O Tomazella não fez. Uma cabeçada que passou perto. Passou perto. Mas nele mesmo, pra ele ser exigido, nenhuma, né? Teve a cabeçada do Diego Sacomã. E pro Zé Carlos, sim. O Zé Carlos teve que trabalhar naquela bola do Gustavo França. Mas é muito pouco, né? Para uma final de campeonato. Para decisão, pelo que aconteceu no primeiro jogo, que a gente esperava até um jogo mais morno, né? Para decidir hoje, domingo. E a gente não viu realmente. E essa falta de trabalho dos goleiros demonstra que realmente os times não estão assim com tanto apetite, né, Corsato? Não. Eu até entendo que falta de apetite, não falta, né? Porque eles estão brigando, mas faltou futebol mesmo. Ficou mais no meio ali, né? A bola jogada, muita pegada, muita falta, cartões amarelos e a coisa realmente descamba, né? Vamos ver o segundo tempo agora, como é que volta, né? O São Bento, pelo Serginho, que vai voltar para virar o jogo, né? Mas o que vem acontecendo no confronto entre as duas equipes, né? O primeiro jogo, na primeira fase, foi 0-0 no Canindé. Verdade. Né? O segundo jogo foi 1-1 já no primeiro jogo da final. O equilíbrio entre as duas equipes é a tona desse confronto. É verdade. 7 horas mais 58 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui na jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. 8 da noite, mais 1 minuto, intervalo de jogo no Canindé. A Portuguesa vai vencendo 1-0 a equipe do São Bento. As equipes já estão retornando. O Corsato, árbitro da partida, Douglas Marques das Flores, foi bem, né, o Corsato? Ele segurou bem a pancadaria? Foi sim. Aliás, um jogo pesado, né? E ele mostrou cartão. Até acho que ele poderia ter mostrado mais amarelo, mas aí aquilo, Quantos né? foram aí no primeiro tempo? Ele mandou 2 para a Portuguesa e 2 para o São Bento. Foram 4. 4 cartões. Né? Mas assim, ele deu o cartão quando não tinha outro jeito, porque
É a final, o cara tem que entender também que talvez você começar a distribuir muito cartão amarelo, depois você tem que expulsar e se acaba atrapalhando o espetáculo. Aliás, isso me lembra uma história, né, do saudoso e querido amigo Oscar Escôfaro, né, com quem tive o prazer de trabalhar na Rádio Brasil, enquanto comentarista. Ele contava uma história dessa, num jogo no Pacaembu, não me lembro só os times, né? Mas disse que o jogo começou pegado e era pancadaria para todo lado, cara. Aí ele chamou os 2 capitães, pegou o cartão amarelo, mostrou, falou, tá vendo, ó, cartão amarelo? Jogou para fora do campo. Falou, não tá mais comigo o cartão amarelo, daqui para frente é só vermelho. Vocês é que sabem. A coisa abrandou. Isso mostra a experiência, né? Isso mostra a experiência do árbitro da partida. Agora, nesse caso aqui, eu tô com o Douglas, porque não é um jogo qualquer, isso é uma final, né? É claro que os jogadores têm que ajudar, e o jogador brasileiro não ajuda. Atrapalha. Não ajuda. O jogador brasileiro não ajuda. É cheio de picuinha, fica na frente da bola. Eles não ajudam. Mas aí o árbitro tem que entender também que ele pode atrapalhar o espetáculo, né? Se começar também a dar cartão amarelo. Agora, por falar nisso, só rapidamente aqui vai começar o jogo, mas lembrando, né, o jogador do Bahia lá, o lateral direito, né? Tomou cartão com 1 minuto de jogo, aí depois fez o gol da vitória do Bahia, tirou a camisa, foi expulso. Logo no primeiro tempo. Levantou uma discussão, eu já estou vendo discussões aí que treinadores, dirigentes têm que pensar bem. Vai pro jogo, Corsato. Vai começar o segundo tempo, apita o árbitro. Tem bola rolando no Canindé. E quando a bola rola, torcedor, você sabe, eu corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. A Portuguesa saiu com a bola, mas o São Bento já roubou. Bola aqui pela ponta direita, foi pro chão, falta. Mudou. Falta, mas o árbitro não deu essa falta não, era o Marcos Nunes que estava por ali. Segue o jogo, vai Albert Cavalcante. No time do São Bento foi embora ele, Vitor Bolt. Vitor Bolt, o amarelado Vitor Bolt foi embora, camisa número 5, e entrou 22. O Wilson Júnior. Então 22, Wilson Júnior está dentro e Vitor Bolt está fora. O Paulo Roberto normalmente tira o Jean. Dessa vez ele não tirou. Olha a Portuguesa. É o França. Tá na grande área. Vai queimar dali. Bateu pro gol. Sacomã tirou. Voltou pro camisa número 8. Camisa número 5. Marzagão. Pro gol. Pra fora ela saiu. Acabou. Linha de fundo. Tiro de volta pro Zé Carlos fazer a cobrança. Vai Claudinei Corsi. Terminou lá em Porto Alegre a virada do Inter pra cima do Fortaleza. Inter 2, Fortaleza 1. Inter 2, Fortaleza 1, despedida do D'Alessandro, que fez gol, inclusive, né? Fez gol, fez o segundo gol da equipe do Inter na virada sobre o Fortaleza 2-1. O Internacional que demitiu o Cacique, né? O treinador lá do time, né? O uruguaio Cacique Medina foi demitido e tá conversando com o Mano Menezes. Bola lá pela ponta esquerda. Vem o Eduardo Diniz para fazer o passe na marcação. Chegou ali o Eliandro. Volta um pouco mais atrás pro Luan de primeira. Olha o Luiz Ricardo onde tá. Tocou pro Daniel Costa. Tudo de primeira. Pro Léo Castro. Sai do gol Zé Carlos para ficar com ela. Atenção, rede. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Vamos abraçar aqui o Jorge Domingues. Tá ligado com a gente. Valeu, Jorjão. Tá difícil, mas o São Bento vai virar. Tá dizendo ele aqui. O Ari Custódio de Camargo tá com a gente também. O Marino Ezequiel tá dizendo que torcer para o Flamengo é o mesmo que torcer para o Bahia. É mesmo, Marino? Sabia não, rapaz. São torcidas irmãs, é isso mesmo? Aliás, no futebol isso deveria ter mais, né? É fácil demais, né? Torcer pro Bahia e pro Flamengo é fácil demais, né? Você acha que o torcedor do Bahia caiu, foi pra Série B. Tudo bem, mas é torcida time de camisa massa, grande. Não, sim, mas judiou, né, da torcida do ano passado, né? Judiou. Acho que esse ano vai subir com o pé nas costas, acho também, né? Mas também penso a mesma coisa do Grêmio, só que por enquanto, né, vocês aqui da imprensa campineira estão criticando Ponte Preta e Guarani que estão na rabeira do campeonato, mas o Grêmio tá lá também. Mas, Carlos, a Ponte Preta e o Guarani não se ajudam. Não, mas e o Grêmio? Tá lá mesmo, são 2 jogos, cara, mesmo campeonato, 2 jogos pra cada time. Carlos. Tá lá na rabeira também. Mas então, o mesmo que cai aqui, cai lá. Não, mas nós temos que se preocupar com os daqui. O Grêmio lá, ele com os problemas dele. Só tô dando um exemplo. Não, você tá muito corneta, hein, Carlos? É só isso. O Jorge Domingos está dizendo, concordo, Carlos. O São Bento vem correndo por fora. Trabalha a bola ali o time do São Bento. Bola pela... Meu Deus do céu. O que fez ali o Eliandro? Primeiro ele caiu.
trupicou aos trancos e barrancos, depois perdeu a bola pro time da Portuguesa, lá no campo de defesa a Portuguesa sai errado, vem bola pro time do São Bento, é o Eliandro, cruzamento, levantamento na boca do gol, Naldo. Chega a zaga para tirar o Marzagão, completa a bola, volta pro time do São Bento, bola pro Serginho, Serginho volta essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola ali na ponta direita, vem o time do São Bento, era o Marcos Nunes que estava por ali, a zaga da equipe da Portuguesa rouba essa bola, trabalha a bola lá pela ponta direita, vem Portuguesa, a bola com o Léo Castro, vai para a linha de fundo, fez o troque, trouxe a bola para a perna direita, vai queimando ali, bateu pro gol, pegou o goleiro, Zé Carlos, saiu lá da ponta, veio pro meio e bateu pro gol. Zé Carlos teve que trabalhar, o goleiro da Lusa. Era o Gustavo França que tava ali, né, Albert? É, o Gustavo França, ele, né, que é o homem do forfé da Portuguesa, ali pela esquerda, ele não teve jeito, hein, ele fez o corte, bateu firme, bateu forte, e o goleirão Zé Carlos fez a defesa em 2 tempos. A informação, Prone Alimentos. Me ajuda, Cossato? Vai. Tem uma mensagem aqui no YouTube, Cossato, que diz aqui, é o anarquista. Ele diz aqui, eu sou o Corinthians, certo. A minha esposa é Palmeiras. A abreviação aqui, NMRD, seria de namorado? NMRD? NM, sim. Então, Namorada, aí né? então, ele diz aqui, eu sou o Corinthians, a minha esposa é Palmeiras e o namorado dela, o Neguinho, é São Paulo. Mas todos nós estamos torcendo pra Lusa. Ah, então não é isso não. Ah, não sei também, Ney, aí é mais fácil nós perguntarmos pra ele, né? Aperta o SAP aí, amigo. O anarquista, explica aí pra gente aí, você que tá no YouTube curtindo aqui a nossa transmissão. Então explica, Albert. Explica, Albert, você sabe. Repita. Eu sou o Corinthians. Eu sou Corinthians. A minha Isso. esposa é Palmeiras. Isso, exatamente. E o namorado dela, o Neguinho, São Paulo. Então, isso. Mas todos estamos torcendo pra Lusa. Então, quer dizer que o trio, o quarteto, torcem pra Portuguesa. Não, tem o mas não segundo tem time. quarteto, são só 3, Albert. Não, é quarteto. Gente, vamos pro jogo aqui. Então vamos lá. Bola pro Serginho, Serginho vira o jogo, trabalha a bola aqui pela direita, bola pro Wilson Júnior, pro Cristiano, ganhou, hein? Ganhou! Parece um tanque esse Cristiano, linha de fundo e acabou o campo. A bola passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Portuguesa fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Portuguesa em campo com Tomazella, Luiz Ricardo, Naldo, Patrick, Eduardo Diniz, Marzagão, Tauan, Daniel Costa, Gustavo França, Léo Castro e Luan, mesmo time do primeiro tempo. São Bento, Zé Carlos, Eliandro, Vitor Pereira, Diego Sacomã fez gol contra ainda. E Foguinho, Serginho, Diogo, Oliveira e Jean, agora 3 atacantes, o Wilson Júnior, Marcos Nunes e Cristiano, o time do São Bento do Paulo Ricardo, Sérgio Soares, ainda não mexeu. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Em casa, no carro, no trabalho, onde quer que você esteja, obrigado pela audiência, torcedor. Boa Páscoa para você, vem São Bento, bola aqui pela ponta esquerda, o Wilson Júnior tentou tocar para o Cristiano, a zaga da Portuguesa tirou, bola aqui pela ponta direita. Tem jogador da Portuguesa caído ali, hein? É o Tomazella, né? Não, o Tauan. O Tauan com a mão no tornozelo direito. Ali, quando passa o jogador de São Bento, passa por ele e dá um pequeno tapinha. Levanta. E Mas ainda ali, deu com o pé na orelha ainda, ali cara. foi sozinho ali, né? Ali ele foi fazer o passe. Era o jogador do São Bento. Futebol ali interior. Uma cutucadinha, mas não foi pra tanto. Não. Não foi pra tanto. Não. Mas ali, ou se ele se machucou, Acidente de sozinho. trabalho. Exatamente. Acidente. Ali o jogador do São Bento deu aquele tapinha. Mais ou menos sorte, né, Carlos? Aquele só deu aquele Atenção, estralinho. rede. Não, pode falar, é que é só pra rede ficar ligada. Ah, então tá bom. Rede, atenção. Atenção, rede. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. É que a rede tava dando uma olhada lá na Bet Champions. Aliás, depois, olha pra mim quanto que tá pagando a vitória da Portuguesa. A vitória do São Bento e o empate para quem jogar lá na Bet Champions. Por favor, produção, por favor, rede. Lateral para a equipe do São Bento fazer a cobrança. Chega a zaga da equipe da Portuguesa, tira, completa de novo ali a zaga da equipe do São Bento. Põe bola pro campo de ataque. Quase que o errado dá certo, hein? Tomazella sai do gol para ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida.
tem gente que tá curioso aqui pra saber a história do anarquista. Ele falou aí já, não? Explica pra gente aí, anarquista. Ainda não. Ô, anarquista, explica pra gente aí. Não deixa a gente curioso, não. Queremos saber, né? O que significa essa nomenclatura aí, NMRD? Explica pra gente aí, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Torcedor é um sarro, né? A bola foi lá pras populares, como diz Claudinei Corsi. Aí o cara pegou a bola, colocou debaixo da blusa, porque tá frio lá em São Paulo, né? Colocou debaixo da blusa e falou, não vou devolver agora não. Acho que ele vai tirar uma foto, porque tem a data, né? É uma bola especial, tem a data do jogo, com o nome dos times, no Canindé. E aí, acho que até vai devolver, mas vai tirar uma foto antes, né? Eu não devolveria. Tem que devolver sim, Claudinei Corsi. Eu não devolveria. Ok, mas tem que devolver. Falta para a equipe da Portuguesa, Eduardo Diniz. Pegaram ele, o jogo Corsato, tá parado. Vai, Claudinei mandar um Corsi. abraço aqui pro Paulo Marques, tá ligado com a gente aqui. Diz que como bombo grino que tá torcendo pra Lusa. Desejando boa Páscoa a todos. Estamos aqui na audiência. O Paulo Marques diz aqui, acho que o corretor prejudicou o anarquista, hein? Ele não quis dizer o que ele disse. E quero deixar um abraço aqui também para o René Milani Júnior, hoje completando mais um ano de vida, chegando aos 62 anos, ele que é torcedor da Macaca, hoje comemorando mais um aniversário junto à dona Denise, às filhas Thaís, aos genros e toda a família, viu, Corsato? É isso, então pro René Milani Júnior, tamo junto e misturado, parabéns, saúde e felicidades. Agora o Foguinho chegou cometendo falta no jogador da Portuguesa, o jogo tá parado, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. E agora um forfé danado ali, hein, o Albert Cavalcante. Os jogadores da Portuguesa foram pra cima ali do jogador do São Bento. E o árbitro, ele marcou falta? Marcou. Marcou falta ali, né? O Gustavo França, ele que cai pelo lado direito, pelo lado esquerdo, ele faz ali o forfé pra tudo quanto é lado ali, o Foguinho só deu uma chegadinha nele, ele acabou caindo fora de campo ali, os jogadores da Portuguesa foram pra cima, e aquele bololô todo, porém, entretanto, o juiz só marcou falta perigosa pelo lado direito, o camisa número 10, o Daniel Costa, amarelado, vai pra bola, a informação para a Bet Champions. Daniel Costa vem ele para fazer a cobrança da falta. 11 minutos, segundo tempo. Pra bola, levantamento na boca do gol. Sobe o Foguinho. Foguinho tá com as labaredas acesas lá, viu? Mais uma vez chega para tirar a bola, voltou pro Gustavo França. Rapaz, esse Gustavo França é muito bom jogador. Vem na marcação ali pra cima dele, comete falta. Comete falta o jogador da Portuguesa e vai tomar cartão. Vai tomar cartão o jogador da Portuguesa. O jogo tá parado. É falta pro time do São Bento. E pintou cartão ali pro time da Lusa. Pintou o cartão. Pisou no pé ali, hein? Pisou no pé. O Patrick, ele não é amigo do Bob Esponja, né? Mas ali o Patrick... Por que você deu risada agora? Nada. Não, segue, então tá bom. Segue. Patrick levou o cartão amarelo, deu um pisão no jogador do São Bento. Ali o árbitro saiu correndo com aquela velocidade toda e amarelou o Patrick, camisa número 4. Amarelo pra ele. A informação para Corujão Autopeças. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Lucas, com K, hein? Lucas Souza, escreveu Dali Portuguesa, tá aqui no Facebook, Futebol Interior, lateral para a equipe do São Bento. Olha o Cristiano de peito, hein? Ele toca a bola lá na ponta direita pro Marcos Nunes. Aí a bola acabou saindo pra lateral, o árbitro deu bola pra Portuguesa, o Marcos Nunes não gostou, mas a bola é da Lusa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o seu tempo, quase 13, 12h45 passado o segundo tempo. 32-10 pra terminar o jogo. Placar no Canindé, Oswaldo Teixeira Duarte, a Portuguesa tá na frente, o Vitor Pereira contra, fez. Portuguesa 1, São Bento 0. Placar ao vivo, Futebol Interior, Claudinei Corsi. Deixa comigo, Corsato, Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, Operário 2, Ponte Preta 0, Guarani 0, Sport 0. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, em andamento, o Paysandu vai vencendo o Atlético do Ceará por 3-0.
Sempre, pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Olha o São Bento travado ali, o jogador da equipe do São Bento. A bola voltou pro Bentão de novo. O Serginho vai para cruzamento, levantamento na boca do gol pra fora. Ele cruzou muito forte. A bola foi embora, linha de fundo, tiro de volta pro goleirão da equipe da Portuguesa fazer a cobrança. Tem gol. Antes do teaser, informação do placar ao vivo Futebol Interior. É gol do Botafogo, 2-1 pra cima do Ceará, Corsato. Botafogo 2, Ceará 1, Série A, Campeonato Brasileiro. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Não tem gol. Trabalha... Como assim? Anulou o gol do Botafogo. 1-1, Ceará e Botafogo. É com VAR agora, né? É isso. O plantão tem que ficar esperto, o narrador tem que narrar. Aliás, você sabe que tem cidade por aí, no interior, que os caras não ficam de plantão, né, o Corsato? Sim. Ficam de tocaia. Sim, também, é isso. Mas agora, o cara que fica vendo o placar, né? Que fica monitorando os placares, tem que ficar atento, né? Porque agora com o VAR é um tal de dar o gol e depois tirar o gol, ou então tirar o gol e depois dar o gol, que é uma coisa sensacional. Albert Cavalcante, você gosta mais de dar ou de tirar? De dar. Falta para a equipe da Portuguesa fazer a cobrança. Daniel Costa, vem ele para fazer a cobrança. Que foi? Dá falta, tá certo. Falta para a equipe da Portuguesa. Daniel Costa, vem ele para fazer a cobrança. 15 minutos passados deste segundo tempo, meia hora para terminar o jogo. Daniel Costa para a bola, na cavadinha, levantou, tocou na boca do gol pro Naldo. Desta vez foi o Naldo que meteu a cabeça na bola, tira a zaga da equipe do São Bento, a bola volta pela ponta esquerda, 15-15 no cronômetro empatado no jogo, 1-0 para a Portuguesa. Bola ali pro camisa número 8 da Lusa, que é o Tauan, baixinho, Tauan perdeu. Perdeu, mas perdeu com falta não pode, o jogo tá parado. É falta para a Portuguesa fazer a cobrança lá do esquerdo. Campo de ataque, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Em Campinas, no Padre Anchieta. Nos canais Futebol Interior, a Copa do Mundo já começou. Toda terça, Vicente Dátoli traz opinião e informação aqui nos canais Futebol Interior a respeito da Copa do Mundo. Chamou, falou. Vai mudar o São Bento. Chamou, falou. O Marcos Nunes, o camisa número 23, está indo embora. Está entrando o camisa número 21, Francis. O 23, Marcos Nunes, está indo embora. O camisa número 23 e entrou o 21, Francis. A informação para Ovo Satoshi. E aí, substituição, né, Corsato, para oxigenar o time, né? Boa, Claudinei Corsi. Tá vendo? Quem sabe, né, cara? Quem manja, manja demais. Daniel Costa para fazer a cobrança da falta pro time da Portuguesa. Levantamento na boca do gol. Toque para trás de novo. Agora foi o Sacomã pro gol da Lusa. Mas assim fica muito difícil. 16 minutos passados. Segundo tempo de jogo. O Daniel Costa meteu o pé na bola. E aí o zagueirão do São Bento, Diego Sacomã, capitão do time. Rapaz, o que ele quis fazer, né? Você tá de frente pro gol, cabeceia pra frente. O que você acha que vai acontecer, né, Sacomã? É o segundo gol da Portuguesa. É o segundo presente de Páscoa para a Portuguesa. Sacomã. Eu vou fazer o que fiz aqui no jogo passado, no gol do Naldo. Sacomã, 4 é a camisa dele. Que ele quis fazer o gol, velho. E ele já jogou na Portuguesa, hein? Diego Sacomã. Portuguesa 2. São Bento 0. 16 minutos passados o segundo tempo no Oswaldo Teixeira Duarte, o Canindé. A Portuguesa está colocando as duas mãos na taça. Vai receber um Pix de R$280 mil por enquanto. 2 para a Portuguesa, 0 para o São Bento. O goleirão Zé Carlos pela segunda vez. Essa você só pega lá no fundo na rede. Me conta, me dá o detalhe do segundo gol da Portuguesa. O gol contra do Diego Sacomã.
Printa a tela aí, Alberti Cavalcante. Tudo começou com um lance, né, pelo lado esquerdo, a falta marcada e ali a bola venenosa. A bola venenosa, o Daniel Costa. Ele mandou aquela bola venenosa dentro da grande área. Ali, o Diego Sacomã, lógico, vinha jogadores da Portuguesa por trás. Mas o movimento que ele fez, ele poderia ter feito qualquer coisa. Ele acabou mandando a bola, cabeceando firme e forte pro próprio gol. Zé Carlos nada pôde fazer. Agora a Portuguesa, hein? Atrás do seu tricampeonato, tá perto, hein? 18 minutos, Portuguesa 2. São Bento 0 com mais um gol contra, hein? A dupla de zaga do São Bento fazendo os 2 gols da partida. A informação para Store Colchões. Claudinei Corsi, com um aliado desse, quem é que precisa de inimigo, hein? É verdade, né? E aí agora você fala do técnico, por exemplo, né? O que o técnico pode fazer? Né? Pois é. É complicado, num jogo decisivo, você fazer 2 gols contras, aí a coisa fica complicada, né? O jogo estava até bom para a equipe do São Bento. São Bento voltou no segundo tempo realmente disposto a pelo menos empatar a partida para levar para os pênaltis. Agora, é lógico, a tarefa do São Bento fica muito mais difícil, né? 2-0 para a Lusa vai recuar suas linhas e partir só na boa. Complicou bastante agora pro São Bento. Que fase, Cristiano, tem falta perigosa o time do São Bento. O Cristiano vai bate na barreira. Pega no Luan, que vem correndo atrás da bola. A bola vai ficar para o Zé Carlos. Com os pés dentro da grande área, vai sair jogando para a equipe do São Bento. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. O Marino Ezequiel tá dizendo cabeça de bagre. Zaga ruim, hein? Anderson Luiz Grigoleto. Parabéns à Luz, equipe tradicionalíssima do futebol brasileiro. Grande Anderson Grigoleto, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Anderson Grigoleto. Grigo. Saúde, felicidades. Opa, saindo daqui dos estúdios do Futebol Interior, direto para casa do Grigo. Tem festa lá hoje, hein? Muitos anos de vida. Frank Francisco está desejando boa Páscoa para todo mundo. Ô, Frank, meu querido, obrigado. Amanhã tamo junto, hein, Frank? Tem nessa não de pós-domingo de Páscoa, amanhã, 8 da noite. Não tem mimimi. Aliás, a Hora da Macaca não para, né? 8 da noite amanhã. Hora da Macaca comigo, com o Frank Francisco e com o torcedor da Ponte. Tem um monte de antes também que entra lá pra assistir, mas antes eu não dou moral, não. Eu entro toda vez pra assistir. Não, mas você não é antes, pô. Você é meu amigo, né? Você é meu amigo. Amigo. Agora, antes eu não dou moral, não. Mas os antes dão audiência também, Corsato. Mas eu não dou moral. Dá audiência, mas eu não dou moral, não. Principalmente se ficar falando bobagem. Já basta o meu time. Aliás, por falar em bobagem, eu sempre falei isso aqui, vou repetir. Tem um porteiro lá no outro trampo que eu trabalho. O porteiro diz que é Ponte Pretano. Mas, cara, toda vez que a Ponte perde, ele tira da minha cara. Eu já tô com o saco cheio do cara, porque eu já sou obrigado a aguentar aquele, né? Trabalho todo dia com aquele. Pensa num cara mala, velho. Sou obrigado a aguentar aquele. Mas ele brinca, ele fica, tira. Não, tira da minha cara, ainda. tira. E aí a outra diz que é Ponte Pretano e fica tirando da minha cara. Hoje só não mandei pra aquele lugar por causa do espírito natalino. Canais Futebol Interior. Natalino não, de Páscoa. A Ponte Preta me deixa maluco. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos. Desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Parece você, Albert Cavalcante. Torce pro São Paulo e fica criticando, metendo um pau no São Paulo. Vem bola pro time do São Bento. Olha o Gian. Ganhou essa bola pro São Bento. Toca essa bola pro Wilson Júnior, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora! Rapaz, esse Wilson Júnior é reserva, mas toda vez que ele entra, põe fogo no jogo. Quase o primeiro gol do Bentão. Hein, Cavalcante? O jogo todo pelo lado direito, ali o Wilson Júnior sozinho, ele pelo lado esquerdo, ele parou, dominou na frente do Luiz Ricardo. O Luiz Ricardo dá aquela escorregadinha, ele bateu firme, bateu forte, perto do bico da grande área, pelo lado esquerdo, a bola passou zunindo, perto do goleiro Tomazella. Segue Portuguesa 2, São Bento 0. A informação para BetChamps. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Conosco,
Portal Araraquara News. Grande abraço pro Washington e toda a equipe lá do Portal Araraquara News. Pessoal ligado aqui nos canais Futebol no Interior. Obrigado pela grande audiência, canais Futebol no Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Loterias, todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Mudou. Um abraço lá pro pessoal da Shimozo no Mega Sorte Loterias. Vai, Albert Cavalcante. Foi embora o Jean, camisa número 11. Na equipe do São Bento entrou o 18, Fabinho. Jean, camisa número 11, foi embora, entrou o 18, Fabinho. A informação para Bebidas Poti. No jogo, portanto, camisa número 18, o Fabinho. É atacante, né, Corsato? Atacante. Agora tem que correr atrás do resultado. É isso, tem que correr atrás do resultado o time do São Bento. E agora uma falta do Daniel Costa ali pra cima do Eliandro. O jogo tá parado, falta pra equipe do São Bento fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. 24 minutos passados desse segundo tempo, 2-0 para a Portuguesa. A Portuguesa vai vencendo, sendo campeã da Série A2, hein? E recebendo um Pix já. Hoje talvez não, porque a Federação Paulista abre amanhã, né? Mas amanhã, com certeza, na conta da Portuguesa vai cair R$280 mil. E na conta do São Bento, cai duzentão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Quase 25 passados deste segundo tempo. Portuguesa 2, São Bento 0. Portuguesa tá com 2-0. Os gols do jogo, Carlos Corsato. Vitor Pereira e Diego Sacomã, mas peraí. Eles não são jogador do São Bento? Sim, mas fizeram contra. O que eu posso fazer? É a história do futebol. Bola aqui pela direita, vem Luiz Ricardo, passa a linha que ele vira o gramado, vem pra cima dele aqui o camisa número 10, o Diogo. Ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui pro Gustavo França. Gustavo França, sai da ponta, vem pro meio, tocou pro Luan, Zé Carlos. Sai do gol, fica com ela, o goleirão da equipe do São Bento, aquele balança placar ao vivo, Futebol Interior informa. Agora sim, valeu, o Botafogo faz o segundo em cima do Ceará, Erisson, Botafogo 2, Ceará 1. Esse Erisson, ele disputou o Campeonato Paulista da Série A2 ano passado, pelo time do 15 de Piracicaba. Aí foi contratado pelo Brasil de Pelotas, desandou a fazer gol no Brasil de Pelotas e foi contratado pelo Botafogo. Trabalha a bola, tem que olhar, né? O futebol brasileiro tem dessa. Olha a Portuguesa, Léo Castro vai fazer, bateu pro gol na trave! Na trave! O Léo Castro perdeu um gol incrível. O Luan falou pro Léo, faz. Ele saiu na cara. Fez, cara a cara, com o goleirão Zé Carlos e tocou na trave, quase o terceiro da Lusa, Cavalcante. O Luan, né, com toda a sua categoria, tocou a bola entre a zaga do São Bento, cruzado, hein, ali da ponta para a direita, ali o Léo Castro, ele parou, dominou, ele podia ter feito qualquer coisa, ele já bateu comemorando, a bola caprichosamente explodiu na trave do Zé Carlos, pelo lado direito. Quase a Portuguesa faz o terceiro gol e ali até os jogadores ali, bancos de reservas, invadiram o campo, mas a bola não entrou. Que chance perdeu a Portuguesa. Última forma. Explique. O Paulo Marques disse que vai ser difícil aqui um churrasco na casa do Grigo, hein? Porque o Grigo atravessa a piscina por debaixo da água com o sorrisal na mão e sai com ele inteiro do outro lado. Cara, essa do Paulo foi... Tem que parar pra pensar esse raciocínio aí, viu, Paulo? Mas eu entendi, viu? O Grigo não é assim, não. O Grigo é gente boa demais. Trabalha a bola pela direita, parabéns mais uma vez pra ele. Vem o time, a torcida da Lusa vai fazendo ola. Vai fazendo ola no Canindé. Vai fazendo a festa o torcedor da Portuguesa. Pela direita, olha o São Bento. Fabinho vai fazer, bateu pro gol pra fora. Fora. Seria o primeiro gol do São Bento. Quase. Esse Wilson Júnior, toda vez que ele entra bem. Agora assistência pro Fabinho. Perdeu, tava na cara. Mais uma vez, viu, o Albert Cavalcante? Vou pegar metade do nome de uma música da década de 80, da banda The Twins. Face to Face. Quase o primeiro gol
do São Bento, o Albert Cavalcante? Olha, mas o Wilson Júnior, sozinho, ele levou a zaga inteira da Portuguesa. 3 jogadores. Frontal. Ali estava passando o Fabinho pelo lado direito. Ele tinha também total chance de dar mais passos e entrar dentro da grande área. Ele quis bater tirando o Tomazella. Bateu muito forte, tirou muito, mandou a bola pela linha de fundo. 28 minutos, poderia ser o sopro que o São Bento precisa para conseguir um empate. Que chance perdeu o São Bento? Segue no Canindé, Portuguesa 2, São Bento 0. Há informações para Bebidas Poti. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Cara, a minha pasta aqui, eu já tô mais perdido do que segue em tiroteio. Vou ficar com você, vou virar aqui, mas vou ficar com a produção, viu? Daqui a pouco o Albert informa. Vem bola pro time do São Bento. Diego Sacomã tenta fazer o passe aqui pro Wilson Júnior. Chega a zaga da Portuguesa, tira. Vai, Albert. No São Bento, o técnico Paulo Roberto Santos faz mais uma mexida. Vai embora o Foguinho, camisa número 6, e entra o número 14, Denis Neves. Então o Foguinho, número 6, foi embora, entrou o 14, Denis Neves. Futebol Interior. A informação para a Academia Art Center. Olha ele aí, Denis Neves, tá no time do São Bento, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Você participa, manda mensagem pra gente no nosso WhatsApp, 98989-3526. Pode mandar mensagem, o Claudinei Corsi tá ligadaço no WhatsApp também. Você participa também pelo Facebook, deixa aqui a sua mensagem pra gente. Vai ser bom demais ler a sua mensagem, mas é muito bom ler a sua mensagem aqui nos canais Futebol Interior. Vai participando, deixando a sua mensagem pra gente. Trabalha a bola o time da Portuguesa, falta. Denis Neves, será que no primeiro minuto de jogo, na participação dele, ele vai tomar o amarelo? Deu ali no Gustavo. O jogo tá parado. Falta pro time da Portuguesa fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center. Sua saúde em primeiro lugar. Em Campinas, no Padre Anchieta. O Daniel Crevelário escreveu assim, ó: narrador ruim da pleura. Faça um teste comigo. Como pode ser tão ruim para narrar futebol? Pega meu contato, eu mando um vídeo como dar emoção do jogo. Ô Daniel, se você tivesse alguma chance, a sua chance foi embora agora. Claudinei Corsi, quem que é o coordenador da equipe de esportes aqui dos canais Futebol Interior? Carlos Roberto Corsato. Então, ô Daniel, infelizmente, se você tivesse alguma chance, né? Por isso que eu falo, você tem que ser inteligente para abordar as pessoas. Você pode mandar o currículo com R$1 milhão na conta, que eu não vou nem abrir o seu arquivo. Mas muito obrigado pela audiência e prometo tentar melhorar para você, tá bom, meu querido? Obrigado pela participação. Depois você fala, já que você é tão bom assim, aonde que você tá narrando futebol pra gente conferir o seu trabalho. É falta para a equipe do São Bento fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Quem escreve e fala o que quer, lê e ouve o que não quer. Daniel Neves, vem ele para fazer a cobrança da falta pro time do São Bento. Pra bola, Daniel Neves. Não é Daniel Neves, não. É o Denis Neves. Vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa, vai embora. Agora subiu ali o camisa de número 13, o Vitor Pereira. Quer fazer um a favor, né? E o Diego Sacomã também. Mas aí ele empurrou o goleiro. E o goleiro não é bola, então não vale gol, né, Albert Cavalcante? Pra você ver, né? O Davis ainda marcou escanteio, o Davis e Neres, né? Fez o cruzamento dentro da grande área, a bola pipocou na frente dos zagueiros, ali quase o Sacomã faz o gol, acabou trombando, não sei como o árbitro não marcou falta. Escanteio pelo lado esquerdo, lá vem o São Bento querendo o primeiro gol. E vem ali o Denis Neves, vem ele para fazer a cobrança do escanteio, na marca de 32, tá tendo resenha lá, hein? Resenha do Luan. Pereira com o Luan.
Vitor Pereira com o Luan. E o Tauan também tá lá para reclamar. Vem Denis Neves para fazer a cobrança do escanteio pro time do São Bento. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga para tirar. Chega a zaga da Portuguesa, tira a bola com o Gustavo França. França vem na disputa. Nossa senhora. Agora o camisa número 10 do São Bento, Diogo Oliveira, vai ter que tomar cartão, né? Ele simplesmente agarrou. Deu um golpe de MMA ali no jogador da equipe da Portuguesa e tomou, pintou pra ele, hein, Albert? Vai, é com você. Então vamos lá. Público no estádio do Canindé, hein? 12.219 pessoas para a renda de R$ 189.070. 189.070 para 12.019. Esse é o público... 12.219. 219. Esse é o público pagante, né? Exatamente. Mas parece que tem mais gente ali, né? Agora tem um jogador da Portuguesa ali, Cairaço. Fazendo pilates, né? Tá Cairaço e o Diogo Oliveira tomou cartão naquela jogada, como eu já havia dito. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Deixa eu abraçar mais uma vez aqui o amigo Roberto Souza. Já mandei abraço no primeiro tempo, Roberto, mas manda de novo aqui um abraço para você. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua participação. Portuguesa vem bola aqui pelo setor de ponta direita. Vem ali o Daniel Costa, toca a bola para Luan, para Daniel Costa na direita, Luiz Ricardo. Olha só quanta experiência. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga com o Vitor Pereira para tirar. A bola volta aqui pelo meio. Trabalha a bola para França. França pro... Voltou a bola ali pro Diego Sacomã. Sacomã pro Diogo Oliveira. Tomou cartão amarelo agora há pouco. A bola voltou para França. França pela direita. Ele trabalha a bola pelo setor de ponta. Abre o jogo. Toca a bola. É ali pro Fabinho. Fabinho. Tocou errado. O Eliandro foi na bola, mas não pegou. A bola acabou saindo linha de fundo. Tiro de volta pro goleirão da Portuguesa fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. Seja responsável, jogue com moderação. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. 35, reloginho aqui dos canais Futebol Interior. Marca, você confere. 35 passado o segundo tempo. 10 para terminar o jogo, mas acréscimos, claro, do árbitro da partida. No placar no Canindé, Oswaldo Teixeira Duarte. 2 para Portuguesa, Vitor Pereira e Sacomã. 2 gols contra. São Bento 0, placar ao vivo, Futebol Interior, Claudinei Corsi. Legal, Corsato, o Ceará vai perdendo para o Botafogo 2-1 pela Série A do Campeonato Brasileiro. Mais cedo, o Flamengo derrotou o São Paulo 3-1 no Maracanã. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Final Série A2, Campeonato Paulista, você ligado conosco. Vai, Albert Cavalcante. Léo Castro, camisa número 9 da Portuguesa, vai embora e entra o 17, Cezinha. Léo Castro, número 9, foi embora e entrou o 17, Cezinha. E vem o time da Portuguesa, é o Cezinha, vai para a linha de fundo, cruzamento, ficou pedindo toque de mão, não foi, né? Não foi. É escanteio para a equipe da Portuguesa fazer a cobrança. E é o primeiro escanteio para a Lusa no segundo tempo. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Torcedor da Portuguesa vai fazendo a festa. A Portuguesa vai vencendo o jogo por 2-0. Vai vencendo o São Bento. Vai colocando a mão na taça. Campeão paulista 2022 da Série A2 por enquanto. O São Bento precisa virar para ser campeão direto. Precisa fazer 3. Para os pênaltis, 2. Daniel Costa para a bola. Levantamento na boca do gol. Cristiano no primeiro pau. Mete a cabeça na bola, joga a bola para a linha de fundo. É mais um escanteio para o time da Portuguesa. É o 5º no jogo. Segundo no segundo tempo. Daniel Costa é para aprimorar. Vem ele para fazer a cobrança. Lado direito, campo de ataque. Vem o 10 do time da Portuguesa para fazer a cobrança. É para o time da Portuguesa. Vem ele, camisa número 10 da equipe da Portuguesa. Daniel Costa agora foi lá no segundo pau. Passou por todo mundo. Passou por todo mundo. Vai ficar agora lá com o Fabinho, que ganha do primeiro. Ficou pedindo falta. Mas o árbitro não deu, não. Não deu, não. Deu lateral pra Lusa. É, o Cezinha. O Cezinha ali, ó, a zaga do São Bento ali acabou, né, dormindo, claudicando, como diria Claudinei Corsi, ali o Cezinha pelo lado esquerdo
deu bote, a bola saiu com bola e tudo. E lá vem a Lusa, E vem Portuguesa, a bola ali pelo setor de ponta esquerda, vinha Eduardo Diniz na marcação, chega a zaga do São Bento, tira a bola com ele, Leandro, aí comete a falta ali o Cezinha, o jogo tá parado, bola para a equipe do São Bento fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Você vai participando, mandando mensagem pra gente aqui nos canais Futebol Interior no Facebook, no YouTube Futebol Interior, tem também Futebol FI no YouTube. Participe conosco, deixa aí a sua mensagem. Bom demais ter você ligado com a gente. Renato Paulo dos Santos tá com a gente, Reinaldo Lucarelli Neto. Rapaz, esse sobrenome seu é lindo, viu? Eu adoro o Lucarelli. Por que será, hein? Por que será, hein? Grande abraço pra você, Reinaldo. Boa noite. Parabéns, Portuguesa. Manda um alô pra Conchal, São Paulo. Escreveu Vai Palmeiras. Apesar do sobrenome que tem tudo a ver com a Ponte Preta, ele é palmeirense. Boa noite, Celso Fittipaldi. Parabéns pela transmissão. Macaca safada, hein, Carlão? Abraços, amigos da Rádio Futebol Interior. E põe safada nisso. E pior que não tá ajudando a gente, né, Celção? Tá difícil, viu? Não tá fácil, não. Anderson Luiz Grigoleto também tá ligado com a gente. Grande Grigo. Tamo junto e misturado. Ô, Grigo, eu só li a mensagem só pra descontrair, viu? Pode ficar tranquilo. Obrigado pela participação. Bola aqui pela direita. Bola pra... eu já passei desta fase. Bola pro Cezinha. Mas falta de pelo menos um pouquinho de saber onde tá pisando, né? Mas eu já fiz isso. Já fui jovem um dia. Já cometi essas gafes. Trabalha a bola aqui pela direita. Vem a zaga da equipe do São Bento. Tira. Já o Albert vai informar a alteração. Porque o São Bento vem. O Wilson Júnior. Foi falta, cara. Tem que marcar, né, Douglas? Foi falta, ele não marcou. Alteração no jogo. Vai, Albert. Do lado da Portuguesa. Foi embora o Daniel Costa. O camisa número 10. Entrou o 21, Giovani. Daniel Costa. O camisa número 10 foi embora. Entrou o 21, o Giovani. A informação para Bet Champions. Um meio campo por outro. Saiu o Daniel Costa, jogou bem o Daniel Costa, né, Claudinei Corsi? Bem no jogo demais, né? Foi bem, aliás, todo o campeonato, né, Corsato? É um jogador em que a Portuguesa depositou confiança e ele correspondeu, né? Agora, evidentemente, sai cansado, né? Já não é um jogador novo, evidente, e já deu o quinhão dele para a conquista do título. E vem Portuguesa, Luiz Ricardo, toca a bola para Giovani, perna esquerda, vai queimar ali, bateu pro gol, Zé Carlos! Zé Carlos, fantástico, sensacional, faz a defesa, mergulha, canto direito, baixo, linha de fundo, escanteio. Ih, o tempo fechou, hein? O tempo fechou ali, o Serginho brigando ali com os 5, o Marzagão da Portuguesa. O Serginho não tem cartão, o Marzagão tem. Não sei o que virou lá, mas é escanteio pra Luz, Albert. Mais uma chegada da Portuguesa. A Portuguesa, 40 minutos, hein, do segundo tempo. A Portuguesa atrás do terceiro gol. Quando ali o Serginho, ele está louco da vida. Quando o juizão vai pra perto dele, né? O Douglas Marques das Flores ali levando aquela resenha. Não sabemos o que aconteceu, vamos esperar ver, mas alguma coisa aconteceu. O Zé Carlos, né? O Giovani recebeu na entrada da área, bateu forte no canto do goleiro, né? E não teve jeito. Que defesa do Zé Carlos. É escanteio. Lá vem a Portuguesa. A informação para Corujão Autopeça. França, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Portuguesa. Terceiro escanteio da Lusa no segundo tempo. O sexto no jogo. 41 minutos passados o segundo tempo de jogo. Tá 2-0 para a Portuguesa. Vitor e Diego. Os gols contra, né, para a equipe da Portuguesa. Porque são jogadores do São Bento. Para a bola, levantamento na boca do gol. Sacoman, cabeceia para trás. Ela sai de fundo. Escanteio. Eduardo Diniz vem de novo para fazer a cobrança do escanteio para o time da Portuguesa. Vem Eduardo Diniz para fazer a cobrança do escanteio. Agora ele vai bater com a perna direita, hein? Vai bater com a perna direita lá o Diniz. Vamos ver onde que ele vai mandar essa bola. É escanteio para a equipe da Portuguesa fazer a cobrança. 41 e 45. Não, vai com a perna esquerda. Ele é lateral esquerdo, pô. Ô, Corsato, se liga aí. Eduardo Diniz para a bola. Levantou, tocou na boca do gol. Zé Carlos. Levanta a voo, dá um soco na bola, tira dali e perdeu a bola. Portuguesa, o Wilson Júnior. Engata a primeira, segunda, terceira, quarta. Opa. Marcha. Chegou o Naldo. Chegou o Naldo para atrapalhar a corrida do jogador da equipe do São Bento. É falta pro São Bento.
Cavalcante. É o Naldo, autor do primeiro gol, só que não, né? O gol contra ele ali, o Wilson Júnior, partiu no contra-ataque, a Portuguesa apertando após a cobrança de escanteio. Esse Wilson Júnior é um baita de um jogador, levou a zaga toda, não teve jeito. Ele entrar com bola e tudo, o Naldo acabou fazendo uma falta frontal, falta perigosa. Quem sabe o São Bento possa diminuir a contagem, viu, Carlos? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Falta para a equipe do São Bento fazer a cobrança. Para a bola ali, o time do São Bento para fazer a cobrança da falta. O Francis está próximo da bola. O Denis Neves também está por ali. Ele bate forte. O Tomazella está ali olhando a sua barreira, montando a sua barreira. Vem para a bola. Denis Neves é ele mesmo. Para a bola, bateu direto pro gol. Tomazella! Espalma o goleirão da equipe da Portuguesa. Aí chegou o Diego Sacomã. Ficou pedindo o escanteio. O árbitro tá dando só tiro de meta, é? Mas só tiro de meta, mas ali parece que o escanteio tá marcando falta do Sacomã, que chegou dando o carrinho, marcou tiro de meta. Mas que pancada, né, do Davi Neves, né? Que pancada. Denis Neves, ele bateu de fora da área, bateu firme, bateu forte. Ali o Tomazella fez a defesa, porém não fez aquela defesa firme, né? A bola acabou escapando um pouquinho. Ali o Luiz Ricardo estava na bola e também o Diego Sacomã. Ele entendeu que o Diego Sacomã acertou a bola e mandou a bola pela linha de fundo. Pra mim, era escanteio para o time do São Bento, viu, Carlos? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. 44 passados desse segundo tempo. Vamos de novo, quem sabe vai. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Era escanteio mesmo pro time do São Bento, né? Ele poderia ter marcado a falta, porque o Diego Sacomã entrou no carrinho, mas ele marcou só tiro de meta. Bola em jogo de novo, tá 2-0 pra Portuguesa aí. Perdeu bola o time do São Bento, bola pro Luan, ele tem uma bomba no pé, vai queimar dali, bateu pro gol. Zé Carlos! Que defesaça! Essa é a defesa pro goleiro colocar no DVD. Luan bateu forte. Zé Carlos, mão esquerda, levantou pro gol, espalmou escanteio para a equipe da Portuguesa fazer a cobrança. É o 5º escanteio para a Portuguesa no jogo. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Em Sumaré, loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirante. Mais 4, Carlos. Vamos até 49, informou aí o Faro Fino da reportagem dos Canais Futebol Interior. Pra bola, vem Luan, 2 jogadores. Vai dar treta isso aí, tá? Já vou avisando logo. Já vou avisar logo que o juiz vai ter que entrar no meio pra, como diria Claudinei Corse, para apartar. Atenção, Rede. Atenção, Araraquara News. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Arte Center. Sua saúde em primeiro lugar. Em Campinas, no Padre Anchieta. Ô, produção, me dá um toque aí, porque na minha pasta acabou, hein? Ah, então tá. Bola aqui para a equipe da Portuguesa. Vem Lusa, vem Gustavo França. Ele é muito bom jogador. Na marcação chega a zaga da equipe do São Bento para tirar a bola. Volta com o Diogo, que também fez um ótimo campeonato. Diogo Oliveira para o time do São Bento. Toca a bola para Cristiano. Cristiano para o Diogo Oliveira. Passa pelo primeiro, passa pelo segundo. Vai queimar ali, bateu pro gol. Tomazella! Cai, canto baixo, defesaça, ele vai ficar caído ali, linha de fundo, é escanteio pro São Bento fazer a cobrança lado esquerdo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. E vai ter substituição já no time da Portuguesa. O Albert Cavalcante vai informar. Vamos de novo, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Baterias Moura, 60 amperes, à base de troca. R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Tá precisando de bateria? Fale com o Corujão Autopeças. Baterias Moura, R$ 399 em 10 vezes sem juros, 10 de R$ 39,90 no cartão. Sem juros, tem Zeta também, que é a segunda linha da Moura. Uma bateria super especial por apenas R$ 259. Corujão Autopeças, ali no Padre Anchieta. O escanteio era pro São Bento, mas a Lusa roubou essa bola. Vem Portuguesa, vem Lusa pro campo de ataque. Vai fazer o gol, passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Ele vai fazer, bateu pra fora! Pra fora, perdeu o Tauan.
Ele limpou o time inteiro do São Bento. Trouxe a bola do campo de defesa para o campo de ataque, veio, driblou até o goleiro. E aí, era ele, a bola, sem goleiro e o gol. E ele tocou para fora. Não era o Tauan, não, era o Eduardo Diniz. Rapaz, eu não acredito. Se me contassem, eu não acreditaria. Só acreditei porque acabei de ver. Que gol que ele perdeu, o Eduardo Diniz. Conta aí, Cavalcante. Inacreditável Futebol Clube. Ali o cruzamento, o escanteio cobrado do São Bento, a zaga da Portuguesa tirou. E saiu ele, o Eduardo Diniz. Ele pegou a bola do campo de defesa, driblou 1, driblou 2, driblou 3, chegou na cara do goleiro Zé Carlos, driblou o Zé Carlos. Ali ele só rolar a bola e saiu para trás, ele conseguiu mandar a bola por cima. Ele bateu embaixo da bola, mandou a bola por cima, mandou a bola para a torcida. Que lance que perdeu o Eduardo Diniz. Ele perdeu o gol e coloca as mãos na cabeça. Aqui ninguém acreditou. Fazia tempo que eu não via lance assim, parecia até o jogador do Oeste contra o São Bento, que ele fez a mesma jogada, acabou perdendo o gol. Que gol perdido, viu, Carlos? Rapaz, eu tinha preparado, juro por Deus, cara, que deu até uma atrapalhada no tic-teco aqui, porque eu tinha preparado pra gritar o gol, sabe? Já tava lá buscando o que eu faço pra gritar o gol, tudo. Quando eu vi, a bola foi pra fora, falei, Jesus amado. Minha Nossa Senhora, vai terminar o jogo. 48-55, vai, Ney. E a sorte dele é que a Lusa tá vencendo 2-0. Imagine se tá 0-0. Ou se, por exemplo, se tivesse 2-1 pro São Bento. Pro São Bento. Meu Deus do céu, vai terminar o jogo. Douglas Marques das Flores. Apita o árbitro. Fim de jogo. E a Portuguesa é campeã paulista da Série A2. 7 anos na Série A2. E sobe com toda a glória, toda a pompa que a Portuguesa merece. Com esse hino maravilhoso, sensacional. Vamos à luta. Os campeões. Com o vocal de grande, mas esse grande cantor português. Roberto Leal. Olha só, ele que no Brasil era torcedor da Portuguesa. É isso, brilhando e honrando a bandeira da grande Portuguesa. Tá de volta, seja bem-vinda à Série A1 do Campeonato Paulista, se é, né? Que vocês me permitem que eu faça isso, né? Porque meu time não tá mais na Série A1, né? Então, né? Mas tô dizendo isso com a experiência de quem disputou 23 anos consecutivos, Série A1 de Campeonato Paulista. Exato, e lembrando também, né, maestro João Carlos Martins, torcedor da Lusa. Sim. Também o nosso J. Santos aqui do City Bar em Campinas. Jota, que deve estar feliz pra caramba. Você lembrou do Roberto Leal, tive a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes na Casa de Portugal de Campinas também. E a toda a colônia portuguesa. Parabéns, 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 Lusa! Parabéns pra Portuguesa. Vamos ver se tem jogador da Portuguesa falando, reportagem no gramado, Albert Cavalcante. Vamos ouvir o atacante Luan da Portuguesa. Luan. Ih, agora lascou de vez. Vamos tentar o Luan ali, se não der, não tem problema não, viu, produção? Se não der, a gente tenta novamente depois. Sumiu, bugou o áudio ali do Luan que tá falando. Jogador da equipe da Portuguesa, a Portuguesa venceu pelo placar de 2-0. Agora apareceu. Futebol agora interior. Apareceu. Só porque a gente não queria. Agora a gente quer que apareceu ali. Daqui a pouco vai ter mais jogadores, pode ficar tranquilo. Teremos mais jogadores da Portuguesa no gramado para falar aí desta vitória da Portuguesa. Portuguesa campeã. Agora sim. Agora vai dar para falar com o jogador da Portuguesa. Vai, Albert Cavalcante. Parece que eu comecei hoje, já falei no acesso, mas é cada vez surpreendente essa torcida aqui. Hoje minha família está aqui. Aproveitar, dar os parabéns para minha mãe, que é aniversário dela hoje, minha rainha, o que me ensinou tudo, devo tudo a ela. E, mano, é inesquecível. Tô muito feliz, essa equipe merece, o grupo, o ambiente era muito bom, o professor sempre não deixando a peteca cair, então tá de parabéns toda essa equipe. E a gente continua nessa pegada aí, então junto, mundão!
Então tá de parabéns toda a equipe. Cara, a gente sabe de todas as dificuldades, mas a campanha da Portuguesa é espetacular. É o melhor time do século dessa Portuguesa. O que significa isso para vocês, o trabalho que vocês têm feito, coroar com esse título tão importante? Pra gente foi muito importante, porque a gente pegou a Portuguesa muito carente. Vinha há 7 anos já sofrendo, essa torcida sofrendo. Esse time é gigante, então a gente conseguiu colocar esse time de novo onde tem que ficar, onde tem que permanecer. E agora a reconstrução vai vir forte, porque a diretoria, o professor, tá tudo de parabéns. E eu quero ficar aqui para aproveitar essa construção. A reconstrução já começou e agora vai ter uma festa boa. Até que hora que vai ser a festa, Luan? Agora é hora de comemorar, de relaxar mesmo, porque a gente conseguiu os 2 objetivos que a gente pediu lá no começo. Então essa equipe tá de parabéns e vamos comemorar. Mostra a bola do jogo aí pro torcedor ver. Essa bola do jogo aí. Vai lá pro meu muralzinho lá que eu guardo todas as coisas. Mais um que pega a bola do jogo. Mais um que pega a bola do jogo e vai ficar com o Luan. O que vamos ter de festa com vinho e bacalhau, bolinho português, tem aquele doce, como é que chama aquele docinho lá de Portugal que eu adoro? De Belém. Pastel de Belém. Aquilo é uma delícia. Aquilo é uma delícia. Vou trazer para você, Costa. Mas aquilo é muito gostoso. Bom, gente, é isso. Deixa eu agradecer aqui ao Marino Ezequiel que tá dizendo aqui, ó, parabéns à Lusa. Time merece, feliz com a transmissão. Renato Paulo dos Santos, José Luiz, parabéns Portuguesa, seja bem-vindo à Série A do Campeonato Paulista em 2023. O Paulo Marques, parabéns Portuguesa, time FI, bela notícia em rede nacional. Vencemos a pandemia, continuemos atentos com muita higiene e inteligência. Valeu, Paulão, obrigado, viu, por estar com a gente. O José Ferreira, parabéns, Lusa. Valdir Amaral, o Valdecir Ferreira da Silva, que bom ver a Portuguesa na primeira divisão do Paulista. O Reinaldo Lucarelli, torço muito pra Ponte também. Abraço pra vocês aí, obrigado, viu. O José Gabriel, parabéns pela transmissão. O interior cada vez mais lindo. É o Zé Gabriel de Tambaú. Valeu todo mundo que participou e mandou mensagem pra gente por aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, depois do intervalo, fim de jogo no comando do Claudinei Corsi e os destaques finais também, falando do acesso da Portuguesa. A Portuguesa sobe, vai pra Série A1 em 2023, junto com São Bento também. Portuguesa e São Bento, a Portuguesa é campeã paulista da Série A2 em 2022. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Rolê. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. 9 da noite, mais 2 minutos em Campinas. Parabéns! Sobe o hino da Lusa aí, produção. A Lusa é campeã da Série A2 do Campeonato Paulista. Vamos à luta, ó campeões, onde vibrar os nossos corações. Da tua glória, toda a certeza que tu és grande, ó português. Tu és grande, ó Portuguesa, e tomara que agora os homens que geram o destino da Portuguesa possam realmente daqui para frente fazer uma nova Lusa, uma nova Portuguesa do Canindé. Há mais de 7 anos a Lusa longe da Série A1 do Campeonato Paulista. A Lusa, querida por muitos, adorada por muitos, a Lusa judiada, a Lusa bagunçada, o estádio penhorado, o Canindé penhorado. A torcida já não acreditava mais. A partir de agora, quem sabe, uma nova Portuguesa de Desportos, Associação Portuguesa de Desportos, o grande time da colônia portuguesa aqui no estado de São Paulo e principalmente na cidade de São Paulo. Que você venha para ficar, Portuguesa, que a partir de agora as pessoas que geram o seu destino possam realmente fazer de você a grande Portuguesa, os grandes campeões. Parabéns, Associação Portuguesa de Desportos, bem-vinda à Série A1 do Campeonato Paulista. Vitória é a certeza da tua força e tradição. 9 da noite, mais 4 minutos, 9:04, nosso fim de jogo, um pouco mais curto hoje, evidentemente. Transmitimos Portuguesa 2, São Bento 0. Poderia ser 3-0, né? Mas o jogador da Portuguesa, meu Deus do céu, isso vai ficar na mente, na retina dele pro resto da vida, encostado. O fone tá ligado. Ah, agora sim. Isso, pela ótica do torcedor da Portuguesa, poderia ser 3. Agora, pela ótica do torcedor do São Bento, né? O torcedor do São Bento pode falar, poxa, poderia ter ficado 0-0 e iríamos para os pênaltis. Porque vamos lá, vamos analisar as coisas como elas realmente são. Os gols da Portuguesa foram feitos por jogadores do São Bento. Exatamente. Né? E o gol que o jogador da Portuguesa, claro para ele fazer, ele perdeu. E lógico que a gente está enaltecendo aqui a Portuguesa pelo título, mas parabéns ao São Bento também, que conseguiu a sua vaga. Agora, ô São Bento, precisa parar com esse esquema golfinho, né? Sobe, faz uma graça e desce.
Não pode, né? Tem que subir e ficar também, né? Claudinei Corsi, lembrando até o que o Carlos falou, né? Foi com 2 assistências do camisa número 10, né? Do Daniel Costa. É o craque da Portuguesa, né? É o craque da Portuguesa no campeonato. Tem muito time de Série B que não tem um 10 igual o Daniel Costa. E olha que ele já é veterano, viu? Mas tem muito time de Série B que não tem um jogador igual o Daniel Costa. A Portuguesa tem bons jogadores. Eu gostei desse Gustavo França, não é o primeiro jogo que eu tô vendo, né? Muito bom. E você precisa, né? Você precisa analisar o jogo não só num jogo só. Você precisa analisar o time inteiro, né? Por exemplo, esse Gustavo França, muito bom jogador. Atacante bom, atacante de beirada de campo. Os volantes da Portuguesa, o Taon é um pouco esquentadinho, né? Mas são bons jogadores também. O Marzagão mais ali recuado, né? Esse Luan, o campeonato, a carreira do Luan, ela teria com certeza sido uma carreira um pouco mais promissora se ele tivesse se contundido menos. Mas aí não é culpa do jogador, né? Mas, por exemplo, o Luiz Felipe Scolari, e olha que na época áurea do Luiz Felipe adorava o Luan. Todo time que ele ia levou pro Cruzeiro. Tem jogador que dá muito azar com contusão, né? Sim, mas ele atrapalha muito a carreira. Ele é muito bom jogador, ele é diferenciado. Quando ele entra no campo, quando ele entra no jogo, a gente percebe que ele é diferenciado. O Caio Mancha, que não jogou hoje, né? O Caio Mancha é um jogador experiente, já jogou no Santos, jogou em outras equipes, mas também é um centroavante diferenciado aí, até pra Série A2 do Campeonato Paulista. Por isso que a Portuguesa subiu, porque tem jogadores de uma categoria um pouco acima aí dessa divisão, entende? É um degrau acima, né? E por isso fez essa campanha, né, Claudinei Corsi? É verdade. 9h, mais 7 minutos. Vamos ouvir o Sérgio Soares? Dá pra ouvir o Sérgio Soares aí, ô produção? Técnico da Portuguesa? Isso. Vamos ver lá. Final como a Portuguesa, dessa galera tá sendo maltratada durante 7 anos. E ver esse estádio lotado tem um gosto diferente, por isso o tamanho da emoção. Minha mãe tá aí por algum lugar, minha mulher, meus filhos. Então eu tô feliz demais. São 7 anos fora da elite. E qual que é o tamanho dessa recompensa agora, de conseguir esse acesso? E o que a gente pode esperar desse time voltando à elite, que é o lugar que ele nunca deveria ter saído? A recompensa é você ver um estádio lotado, ver senhores, senhoras, crianças, né? E você vê a lágrima correndo. Essa é a recompensa. Agora, para o ano que vem, a Portuguesa não vai para uma primeira divisão para fazer manutenção. A Portuguesa volta para estar entre os grandes como ela é. Me diga o seguinte, como é que você controlou um grupo que teve um campeonato praticamente perfeito, da primeira à última partida como a de hoje, só perdendo o jogo em casa? Como é que foi segurar a rapaziada? A corda ficou esticada o tempo inteiro, né, Ricardinho? Não tinha relaxamento. Cada jogo era uma decisão e hoje eu falei para eles. Toda vez eu disse para vocês que era uma decisão. Hoje tem um troféu lá. Então hoje é uma decisão de fato que vocês vão ter algo palpável para tocar. E foi assim que nós conduzimos o campeonato inteiro. Um grupo muito comprometido. Um grupo que gosta de trabalhar e sabia da responsabilidade que era vestir essa camisa. Esse olho aí, cheio de lágrimas. Cara, eu tô super emocionado. Foi o que eu disse. Minha mãe, minha mulher, meus filhos estão para algum canto aí. E essa galera toda, você vai pro campo, vê gente chorando. Cara, futebol ele tem que ser mais humano. Todo mundo acha que é moto. Serginho, jogador da equipe de São Bento. Você vê, futebol é muito... cara, não é ser humano, não todo mundo aqui é ser humano. E é muito importante você resgatar isso. Faz o seguinte, dá um abraço pro Leão aí, vai. Bora, Leão! Olha essa imagem, olha essa imagem. Aí, valeu, né? Tá aí a palavra do Sérgio. Tá forte o Sérgio Soares. Ele vai pra festa agora. Ele vai da Portuguesa. Agora pode cortar, produção. Tá pode forte, cortar. levantou o mascote e tudo. Pronto. Aí, beleza. Valeu, aí tá muito emocionado realmente. E, aliás, tem tudo a ver com a Portuguesa, né, Corsato? Sim. O Sérgio Soares, ele fez um bom trabalho, parabéns pra ele, foi campeão. Parabéns pro Paulo Roberto também. É bom lembrar, que eu vou repetir aqui, que o Zé Carlos, que é um dos líderes do grupo do São Bento, ele, depois que o São Bento subiu, ele usou a seguinte expressão: o futebol não pode ser, a gestão não pode ser amadora, né? E ele estava reclamando de salários atrasados. Então é bom a gente lembrar o trabalho que fez o Paulo Roberto com o time do São Bento, né? O Paulo Roberto, aliás, para a Série A2, o Paulo Roberto é um dos melhores treinadores da Série A2 de todos os tempos do Campeonato Paulista, porque o que esse cara sobe de time,
né, para a Série A1 de Campeonato Paulista é uma grandeza, né? Já tem o esquema, né? Nasceu para isso. Ele é um grande treinador. Parabéns para os dois técnicos, né? O Paulo Roberto com as suas dificuldades, o Sérgio Soares também. Mas é isso. O ano que vem, outro patamar para os times. Por exemplo, esse ano a verba era de R$900 mil para os times disputarem 3 meses de campeonato. Vão pular de 900 mil para 8 milhões para um campeonato paulista. Né? Então, quer dizer, a verba é maior, espero que saibam resolver aí os problemas do time. Na Série A1. Né? Na Série A1 agora 8 milhões a verba. E a Portuguesa, né, que nessa semana teve reunião pensando já em virar SAF. E também os pensamentos dos diretores, né, fazer a Portuguesa ser a quinta, por enquanto, hein, ser a quinta força do estado para depois alçar voos maiores. Eu entendo quando o Sérgio Soares fala que a Portuguesa... Eu entendo que a Portuguesa é uma grande camisa. Isso eu não discuto. Não discuto. A Portuguesa é um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Não tem nem o que colocar aqui. Mas a Série A1, ela tá muito disputada. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Os dois times rebaixados para a Série A2 o ano que vem são times que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta e Novo Horizontino estão representando o estado de São Paulo na Série B do Campeonato Brasileiro. E o ano que vem estarão na Série A2 do Campeonato Paulista. Então a Série A2 do Campeonato Paulista é um campeonato muito difícil. Então quando o Sérgio Soares fala na empolgação, a Portuguesa não vai fazer um campeonato para manutenção, vai brigar por algo mais, eu entendo que tem que pensar assim, mas tem que colocar o pezinho no chão, porque tá de volta, apesar da grande camisa. Se a gente vai analisando, a gente vê uma Série B, por exemplo, desse ano, né? Sim. Que o sarrafo tá bem mais lá em cima, né? Quer dizer, a gente tem os times de Campinas, Ponte Preta e Guarani, que eu continuo com a minha opinião, não mudo, pelo menos por enquanto. Os times de Campinas disputam para não cair para a Série C. Se fizerem uma Série B boa, mediana, para ficar ali em 11º, já tá de muito bom tamanho. Não acredito em acesso dos times de Campinas. E tem Vasco, tem Grêmio, tem Sport, tem Cruzeiro, tem Náutico, enfim. A gente sente, Corsato, que as grandes camisas, só a camisa não vale mais. Não, só a camisa... Quer dizer, o planejamento, o trabalho, a vontade, as contratações, elas têm que acompanhar. Sim, sem dúvida. Porque se a briga lá em cima é duro, acaba ficando duro lá de baixo também. Vou dar o exemplo aqui, do meu lado, né? O torcedor da Ponte jamais imaginou que a Ponte Preta seria rebaixada por todos os desmandos, né, da Ponte Preta de 2 décadas já, né, que os caras vêm fazendo. A Ponte caiu com méritos. A Ponte fez todo o trabalho para ser rebaixada e conseguiu. Ela tinha que cair, né? Ela tinha que cair, porque senão... Talvez o remédio fosse esse. Porque senão você... Passa pano na incompetência, né? E os caras vêm judiando da associação. Mas o torcedor da Ponte Preta, ele jamais imaginava, ele não imaginava que a Ponte poderia cair. E a Ponte caiu. A Ponte, 23 anos consecutivos na primeira divisão. E daí? O que isso quer dizer? Nada. O Santos já é o 2º ano que no Campeonato Paulista o Santos entra na última rodada com possibilidade de rebaixamento. E eu tô falando aqui do Santos, hein? Então, gente, o Campeonato Paulista da Série A1 modificou como todo o cenário do futebol brasileiro. Por exemplo, o Claudinei falou aqui de times fortes, né? Vou dar um exemplo aqui da Série B. Olha quanta camisa pesada na Série B. Grêmio, Bahia, Náutico, Sport, Guarani, Ponte Preta, e aí vai embora. Olha, Vasco da Gama, Cruzeiro, olha, já falei quase 10 aqui. Olha quanta camisa pesada. Ô Corsato, mas esse monte de camisa pesada, o que tá acontecendo lá em cima? É o que o Claudinei colocou agora, né? O planejamento, por exemplo, Cuiabá tá na primeira divisão. Você imaginaria isso há um tempo atrás? Inimaginável. Né? O América Mineiro, que apesar de tudo, né, é um time de tradição, mas seria ali a 3ª força do futebol de Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético. O cara tá na Libertadores, né? Ontem goleou o Juventude. O Juventude tá na Série A, o Grêmio tá na Série B. Então é isso, só a camisa não resolve. Ela traz a torcida, como a torcida da Portuguesa, como a torcida da Ponte, como a torcida do Guarani no final do Brasileiro do ano passado. Traz a torcida. Mas só a camisa não vai ganhar jogo.
tem que ter toda uma competência do lado. Ô Corsato, deixa eu dar uma nota triste aqui. Tô vendo no nosso zap aqui da CEISP. O falecimento do ex-presidente da Abrace, que antecedeu agora o nosso Arthur Eugênio. Meu Deus. O Kleiber Beltrão faleceu hoje à tarde na cidade de Brasília. O Arthur Eugênio informa aqui no nosso WhatsApp, né, no nosso grupo. Então aí a família aí do Kleiber Beltrão, né? Nossas condolências, que eles tenham muita força nessa hora aí. Então informamos aqui o falecimento do ex-presidente da Abrace, Kleiber Beltrão. Estivemos com ele, né? Exatamente, na confraternização, né? Isso, a CEISP da Abrace, né? Na posse dos presidentes da CEISP e da Abrace. Que Deus o tenha, que a passagem seja leve e condolências à família. É isso aí, são 9 horas mais 15 minutos, a gente já vai chegando quase ao finalzinho do nosso fim de jogo aqui da nossa jornada esportiva. Vamos então com o Albert Cavalcante, o seu destaque final aqui neste fim de jogo. Portuguesa 2, campeã da Série A2, São Bento 0, Albert. Além do disputado, né, a taça do Campeonato Paulista, a Portuguesa consegue a sua premiação, né, 280 mil, enquanto o São Bento vai ficar com seus 200 mil, uma bela premiação e também, né, atestando aí a melhor campanha dessa Série A2. E a Portuguesa, com esse título agora, é tricampeã. Ela que foi campeã em 2007, 2013 e 2022. Então, parabéns à Portuguesa, parabéns à Lusa, que volta à Série A1 depois de 7 anos, já pensando em ser a quinta força do estado. E tem tudo para ser a quinta força com essa camisa maravilhosa que a Lusa tem. Parabéns, Portuguesa. Legal, são 9 horas mais 17 minutos, a gente vai para um rápido intervalo aqui e já na volta a gente confere dentro do fim de jogo ainda a ficha técnica completa para você. Rápido intervalo e a gente volta já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais, indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei
9 horas mais 20 minutos desse domingão de Páscoa. Você curtiu aqui a vitória da Lusa em cima do São Bento, 2-0. Agora a Lusa dá volta olímpica lá no Canindé, mostrando a taça pro torcedor da Lusa, que não arreda pé, que faz a maior festa ali no Canindé. 9 da noite mais 20 minutos para a Prone Alimentos. Em 30 segundos você confere a ficha técnica completa para Portuguesa 2, São Bento 0. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. É fato. É isso. Muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, ficha técnica do jogo. Portuguesa 2, São Bento 0. Nesse domingo de Páscoa, 17 de abril, dia de número 107 do ano. Confronto de número 61 entre as equipes Portuguesa e São Bento. Agora a Portuguesa tem 31 vitórias contra 18 empates e 12 vitórias do time do São Bento. A Lusa ganhou com o Tomazella, Luiz Ricardo, Naldo, depois o Hudson, Patrick e Eduardo Diniz, Marzagão, Tauan e Daniel Costa, depois o Giovani, Gustavo França, depois o Railan, Léo Castro, depois Cezinha e Luan, técnico campeão da Série 2, Sérgio Soares. O São Bento, do vice-campeão Paulo Roberto, de Zé Carlos, Eliandro, Vitor Pereira, Diego Sacomã e Foguinho, depois Denis Neves, Vitor Bolt, depois o Wilson Júnior, Serginho e Diogo Oliveira, Jean, depois Fabinho, Marcos Nunes, depois Francis e Cristiano. Os gols do jogo: Vitor Bolt, de cabeça, depois de uma cobrança de escanteio do Daniel Costa do lado esquerdo, né? No primeiro tempo, a 42 minutos, o Vitor Bolt mandou contra o gol, né? Contra o Patrimônio, 1-0 para a Portuguesa. E no segundo tempo, o Diego Sacomã ficou com inveja, cobrança de falta do Daniel Costa. O Diego Sacomã cabeceou pro fundo da rede, 2-0 para Portuguesa. O árbitro, o Douglas Marques das Flores, 36 anos. Ele é diretor de esportes e recreação na cidade de Rancharia. Tem 36 anos de idade, auxiliado pelo Mauro André de Freitas, que é empresário e tem 45 anos. Gustavo Rodrigues Oliveira, 34 anos, também empresário. O árbitro do VAR, o Marco Antônio de Andrade Mota Júnior, 42 anos, também empresário. Quarto árbitro, Pablo Rodrigo Soares Oliveira, 42 anos, professor de Educação Física. Público, 12.219, renda R$ 189.070. Só para anotar aqui, foram 3 cartões para o time da Portuguesa: Patrick, Marzagão e Daniel Costa. E para o São Bento, Eliandro, Vitor Bolt e Diogo Oliveira. Fim de jogo no estádio Oswaldo Teixeira Duarte. O Canindé, que foi para leilão já 2 vezes nesse período, mas não apareceu comprador ainda. Portuguesa 2, São Bento 0. A Lusa campeã do Paulistão Série A2. Ano que vem vai disputar a Série A1 do Campeonato Paulista junto com o São Bento da cidade de Sorocaba. Vai ocupar as vagas que esse ano foram de Ponte Preta e Novo Horizontino, respectivamente. Tá certo, Claudinei Corsi? Legal, Carlos Corsato, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima, Corsato. A próxima, que é amanhã já, 8 da noite, Hora da Macaca, aqui mesmo no Facebook Futebol Interior. Conto com a sua audiência, os melhores momentos de Ponte e Operário e as notas do jogo, cara a cara do jogo de ontem, Ponte Preta e Operário, comigo e com o Frank Francisco, às 8 da noite. Não perca, uma Páscoa abençoada para todo mundo. É um prazer trabalhar ao seu lado, Ney, ao lado do Albert Cavalcante, figuraça Albert Cavalcante, ao lado do meu querido amigo, o Thiago Barbosa, e principalmente ao seu lado, torcedor que nos acompanha aqui nos canais Futebol Interior. Um grande abraço, até a próxima, ótima semana. Legal, este Carlos Corsato transmitiu a partida aqui, a vitória da Luz em cima do São Bento
2-0. E com a ficha técnica do Carlos Corsato, a gente coloca um ponto final no nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Em Campinas, 9h25. Nove horas mais 25 minutos, ponto final na jornada esportiva dos canais Futebol Interior, também no portal Araraquara News, que esteve com a gente nesta final da Série A2 do Campeonato Paulista, Portuguesa 2, São Bento 0, a Lusa sagrou-se campeã da Série A2 do ano de 2022 do Campeonato Paulista, ambas as equipes na série principal do Campeonato Paulista do ano que vem. Nós falamos aqui para Bet Champs, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Academia Art Center, Brumas, Pizza do Dadá e Prone Alimentos. Você conferiu Portuguesa 2, São Bento 0 na narração de Carlos Corsato, reportagens de Albert Cavalcante na mesa de áudio e vídeo, a presença de Tiago Barbosa, a coordenação de esportes de Carlos Corsato, direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, eu, Claudinei Corsi, mais uma vez agradeço o carinho da sua audiência. Muito obrigado mesmo de coração, e a gente deseja a você uma santa e feliz Páscoa, que você possa aí ter desfrutado com a sua família e continue desfrutando aí durante toda essa semana. Um grande abraço, muito obrigado, e a gente se encontra por aí pelos caminhos da bola. Tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.